Sunflower, sunflower, my eyes want you more than a melody. Sunflower, sunflower, my eyes. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Got a place on the other side of London. Doing better, doing better. And I know you left a part of you in New York. Could be a bed in a box, but you're doing better, doing better. Life gets hard and it gets messed up when you give so much, but it's not enough. When the high's too high and the low's too low. When you love someone and they let you go, don't you let it kill you.
doing better. Yeah, doing better. 'Cause life gets hard and it gets messed up when you give so much, but it's not enough. When the high's too high and the low's too low. When you love someone and they let you go. Don't you let it kill you, even when it hurts like hell. Oh, whatever tears you apart, don't let it break your heart. Time takes time to heal it. You can't do it by yourself. Oh, whatever tears you apart, don't let it break your heart. Don't let it break your heart. Life gets hard and it gets messed up when you give so much and it's not enough. When the high's too high and the low's too low. When you love someone and they let you go. Don't you let it kill you, even when it hurts like hell. Oh, whatever tears you apart, don't let it break your heart. Time takes time to heal it. You can't do it by yourself. Oh, whatever tears you apart, don't let it break your heart. 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 Break your heart. Don't let it break your heart. Don't let it break your heart. Don't let it break your heart. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They say I'm teenage scared, the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So darken your clothes, I'll say goodbye and then post. Maybe I'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, I'm teenagers scared. Sigue dándome nada. Can't keep up with your vibe, 'cause you're up and you're down, round and you're round, babe. I cannot read your mind. Conta los días pa' volverte a ver, y tú ni sabes qué quieres hacer. Cuando me vaya no voy a volver. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna
deixou o queijo lá? Amanda, deixei meu queijo pra ele. E aí, amore? Ai, Cris. Diego ainda não chegou, né? Qual é o não chegou aí? Nandinho. Porque eu... É... Oi, bom dia. Queremos convidar todos os parlamentares para ocupar os seus lugares na bancada, para que possamos dar início à sessão ordinária deste dia. Aos parlamentares que ainda não assinaram o livro de ponto, por favor. Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os presentes, os ouvintes pela rádio, pelo Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Todos os colegas vereadores também. República Federativa do Brasil, pauta da 12ª sessão ordinária dos trabalhos legislativos do ano de 2023, do município de Anapu, aos 26 dias do mês de maio de 2023. Peço à nossa primeira secretária a fazer a chamada nominal dos vereadores. Bom dia a todos. Seguindo com a chamada nominal dos vereadores, Amanda Ribeiro presente, Diego do João Riso está numa agenda parlamentar em Brasília, Fernando Cadeirante, Jefter do Surubim, presente, Lindinalva Nascimento, Presente. Manuel Carvalho, presente, Osmar Liderança,
Presente. Rosivel Pereira, Presente. Romildo Rocha, Presente. Cristina Lima, Presente. Wanderlon Osvaldo. Peço a um colega vereador para fazer uma oração ou um versículo bíblico. Lindinalva. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Ordem do dia. Ordem do dia, leitura de requerimentos. Primeiro, requerimento de número 07/2023, de autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, que requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que determine em caráter de urgência o Departamento de Iluminação Pública DIP em caráter de urgência para que viabilize a imediata manutenção e iluminação pública do bairro São Luís, zona urbana de Anapu. Segundo, requerimento de número 08/2023, de autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, que requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que determine em caráter de urgência para que a Secretaria Municipal de Saúde faça a aquisição dos equipamentos necessários para o trabalho dos agentes comunitários de saúde, ACS, entre estes, monitor de pressão arterial. Terceiro, requerimento de número 09/2023, de autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, que requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que determine em caráter de urgência para que a Secretaria Municipal de Saúde faça a climatização da unidade básica de saúde do bairro São Luís, localizado na zona urbana de Anapu. Quarto, requerimento de número 010/2023, de autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, que requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que determine em caráter de urgência que a Secretaria Municipal de Educação para que tome as devidas providências relacionadas à Escola Maria Helena Cruz, a fim de que faça a reforma das salas de aula do primeiro ano, incluindo o forro e lousa e ainda o piso dos corredores e a recuperação dos brinquedos danificados. Quinto, requerimento de número 017/2023, de autoria do vereador Rosivel Pereira de Araújo, que requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que determine em caráter de urgência que a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, SEMAPA, para que encaminhe um técnico em agricultura para acompanhar as atividades produtivas da comunidade Nova Aliança Ladeirão da Chica, conforme estabelece nos programas da Lei Orçamentária Anual LOA 2023. Sexto, requerimento de número 018/2023, de autoria do vereador Rosivel Pereira de Araújo, que requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que determine em caráter de urgência que a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura para que promova a limpeza do campo de futebol próximo à escola Vicinal Nova Aliança Ladeirão da Chica, quando as máquinas da CEOV estiverem fazendo a manutenção das estradas da referida vicinal. Coloco em discussão e votação, senhor presidente, os requerimentos. Obrigado, Amanda. Esses são os requerimentos para hoje. Alguém tem algum requerimento verbal? Não? Tenho. Vereador Jefter. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, por essa oportunidade, caros colegas. Quero fazer um requerimento verbal também, que já está fazendo a limpeza da cidade, inclui as vilas também. O ano passado, a Vila Surubim, Vila Ceará, Vila Novo Horizonte ficou de fora, onde foi feita só a limpeza das vilas Pau Furado, Vila Isabel, Belo Monte, que se faça, inclua também as vilas lá do Surubim, Vila Ceará e Vila Novo Horizonte. O segundo requerimento também
a recuperação lá do travessão ali, do Grotão da Onça, que faça a recuperação ali daquele travessão. São rotas escolares, tem agricultores ali para escoar sua produção, e que essa recuperação saia até na BR ali, 230 ali, no pau furado ali, lado esquerdo de quem vai. Então, faço esse requerimento. A gente é cobrado bastante, ali o Arnaldo tem cobrado a gente, o José Maria, conhecido como Zé Serrador, daquela região, onde está sendo executado também, onde foi feito 2 pontes agora, recentemente, estão lá no Tonho Rocha fazendo outra, mas que faça a recuperação também da vicinal toda, quando terminar a limpeza da cidade, das vilas, que inclua logo no planejamento, que ali está bem sofrido. E a outra é a recuperação ali do Bom Sossego, que o Osmar sabe, acho que o Osmar tem conhecimento disso. A gente é bem cobrado naquele setor ali, Osmar. Imediatamente aquela recuperação ali, o Fernando, acho que foi lá, o secretário agora, esses dias também, viu a situação que o carro escolar está rodando ali naquela rota, e o cara está pedindo socorro. Acho que não dá conta mais de manter o carro naquela rota ali pela necessidade. Tá bom? Só para cumprimentar, Jefferson, bom dia. Ali, o Bom Sossego está com 2 anos, vai fazer 2 anos já, né? Que nós estamos trabalhando, lutando. Teve uma ajuda no inverno, tapa buraco, né? Que na época o prefeito doou lá 200 litros, foi 300 litros de óleo, não foi 600 litros de óleo. 600 litros de óleo. Mas agora está na hora, é um travessão pequeno, a complementar aí e ver a forma melhor de atender, né? São o que, 17 quilômetros? São 15 quilômetros, né? Ver aquela forma de atender aquela comunidade ali. Isso mesmo, irmão. Obrigado, vereador Pereira. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, cumprimento a mesa, em nome da mesa, cumprimento os demais vereadores. Quero aqui cumprimentar o público presente, os rádios ouvintes, internautas do Facebook, internet, YouTube, Instagram, é o Insta, né? Então, quero aqui... Ontem eu estive no bairro Alto Bonito, fazendo uma andada ali no finalzinho da tarde, até umas 7 horas, e a gente percebeu que tem umas pontas de rua, como lá a última rua, descendo a ladeira da rádio, foram até na metade, ainda tem uma rua para a esquerda, uma rua para a direita, que dá acesso às chácaras. Quero aqui agradecer o empenho aí da secretaria por ter iniciado no bairro Alto Bonito, mas eu quero fazer um requerimento solicitando, que eu não sei se eles vão voltar lá onde não fizeram, mas eu gostaria de garantir, através do requerimento desta casa, aprovado por unanimidade, que ninguém com certeza será contra, para que conclua aquelas pontas de rua, para que a gente faça um trabalho bonito, merecedor, como as pessoas assim esperam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Pereira. Requerimento feito. Vereador Fernando Anjos. Bom dia a todos e a todas, e que Deus nos abençoe. O meu requerimento tem várias situações a ser cobrada, mas esse específico, para que a Secretaria de Obra, junto com a gestão Home Meio e tampe exclusivamente aqueles 2 atoleirinhos ali do 30, que eu já estou sendo cobrado todo dia consequentemente, e aquela situação coisa fácil de resolver, mas acredito que ele tem muitas afazeres, que acredito eu que por algum motivo ainda não deu para ele resolver, mas que fique registrado nesta casa, e que ele possa fazer imediatamente aquela situação, que é coisa rápida de resolver. Vereador Pereira, referente à limpeza, eu acredito que a programação da secretaria, todas as ruas, às vezes aquele pedaço que ali ficou necessita de outro tipo de maquinário para fazer, pode até que esteja acontecendo isso. Pereira, tem um ponto que é bem rapidinho aqui, Romildo, presidente, só para complementar. Já estão encontrando algumas barreiras, os funcionários já estão encontrando alguma barreira, inclusive já foram humilhados por alguns moradores, querendo que nem não passa na rua. Isso é inadmissível, as pessoas trabalhando e ser humilhado, até mesmo ameaçado. São situações que a gente precisa estar atento
e, se for preciso, né, dar um suporte para que eles possam trabalhar com segurança. Isso não pode acontecer nem aqui no nosso município, nem em lugar nenhum do Brasil. Recentemente eu estive na União e um operador de uma máquina relatou com todas as letras que lá no Virola Jatobá ele estava cortando um barranco para aterrar a cabeça da ponte, e um determinado morador chegou e disse que se ele cortasse ele não saía dali. Isso é uma ameaça comprovada, isso não pode acontecer, isso é difícil até das pessoas trabalhar, desmotiva as pessoas a trabalhar. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Obrigado. Obrigado. Vereador Fernando. Vereadora Lindinalva, também tem um requerimento? Eu quero só fazer um requerimento também, juntamente com Pereira, né? Estou sobre o Alto Bonito, da rua ali, Paulo Belo, né? Qual os maquinários ainda não passaram, já fez algumas outras ruas e deixaram aqueles moradores ali que tanto sofrem sem fazer as suas ruas. E também peço que coloque manilha também na rua Paulo Belo ali, do Alto Bonito. Obrigado. E também junto com o Jeft, eu estou junto com você, pedindo mais uma vez que o pessoal aí faça a vicinal do Grotão da Onça. Aquele povo ali é sofredor mesmo e precisa muito de ajuda. Muito obrigada, senhor presidente. Tamo junto aí, Jeft. Obrigado. Vereador Osmar, requerimento verbal. Bom dia a todos, né? Para nós é uma satisfação muito grande, agradecer a Deus por mais um dia. Eu quero dizer aos colegas, o requerimento verbal é a questão da iluminação da frente da cidade, do Sota até a Vila Clorina, Fernando, que é de grande importância a chegada da nossa cidade, como demais bairros que tem, onde o pessoal trafega mais na frente da cidade, né? Viu, Romildo? Vê para nós com o nosso prefeito, o pessoal da DIP, imediato, né, que já vai fazer mais de 4 meses, tá uma escuridão na frente da cidade, né, que é de grande importância. E para complementar, Fernando, a questão, você vê muita crítica construtiva, ela é bem-vinda, né? Aí você vê que foi uma luta nossa, nós parlamentares, de todos os vereadores, nós tivemos aqui 2 vezes reunido com o prefeito, com o secretário de obra, para colocar as máquinas na cidade, para dar um grau, né? Arrumar as ruas, arrumar os bairros. Aí a gente fica triste quando tem pessoas do pensamento que quer atrapalhar, não quer que as coisas aconteçam, né? Mas abra teu coração e deixa o pessoal trabalhar, os funcionários não tem nada a ver. E agradecer desde já à Secretaria de Obra, pedido desta casa, ao prefeito, que está aí executando, que não faça, se tem alguma rua para trás, faça todas as ruas daquele bairro. Sai dali, quando tiver todo pronto, que fica mais bonito e melhor para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Osmar. Sobre a questão da iluminação, eu gostaria de estar junto nesse pedido, que é de todo mundo aqui, de todos aqui, há muito tempo, sobre a questão da iluminação da BR ali, né, da nossa frente. A gente sabe que foi furtado lá aqueles cabos, mas a gente pede que a DIP, junto com a prefeitura, tome providência nesse sentido, que a escuridão entre Vila Acrolina e a ponte aqui é muito grande. A gente pede encarecidamente nesse sentido que seja visto aquela situação. Vereadora Cristina. Bom dia a todos. Obrigada, senhor presidente. Quero poder, nesta ocasião, fazer também um requerimento verbal, que me foi levantada a demanda, para direcionar a Secretaria de Obras para que seja feito o ramal Nova Esperança, região ali do Castanheira, região também do João da 12. Tá? Foi a demanda que me foi levantada. A comunidade ali, durante o inverno, teve maior dificuldade para poder levar as crianças para a escola. E o questionamento é porque sempre faz o eixo principal e os ramais ficam desassistidos. E também tem agricultores, produtores, alunos, famílias que têm propriedade nesses ramais
Então fica aqui o pedido para a Secretaria de Obra, ali na região do Castanheira, ramal Nova Esperança. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Cristina. Era o que tinha para hoje. Requerimentos. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça. Contra, se manifeste. Aprovado por todos. Seguindo a pauta. Leitura de indicação legislativa. Primeiro, indicação legislativa de número 023/2023. Autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que seja feita a reforma da Feira Municipal dos Agricultores do município de Anapu, Pará. Segundo, indicação legislativa de número 024/2023, autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que sejam construídas arquibancadas e vestiários no estádio municipal de Anapu. Terceiro, indicação legislativa de número 025/2023, autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que seja feito o cadastro e homologação da pista de pouso e decolagens do município de Anapu junto à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Quarta, indicação legislativa de número 026/2023, autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que seja feito um centro médico especializado materno-infantil no município de Anapu. Quinto, indicação legislativa de número 028/2023, autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que encontre meios junto à Secretaria Municipal de Saúde, de Administração e o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto para que agilize a manutenção e a reforma do ponto de apoio do Sistema de Abastecimento de Água localizado na entrada da Vicinal do Santana, nas proximidades no Hospital Municipal Oscar Gideia. Sexto, indicação legislativa de número 031/2023, autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que seja implantado um centro de controle ozoonoses no município de Anapu. Sétimo, indicação legislativa em conjunto de número 032/2023, autoria dos vereadores Tereza Cristina Pinheiro Lima e Manuel Carvalho Silva, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que seja doado um terreno para a construção da Circuncriação Regional de Trânsito, Ciretran, dentro das formalidades legais, e assim encaminhe um projeto de lei para que seja aprovado a doação do referido terreno. Oitava, indicação legislativa de número 033/2023, autoria da vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, cuja finalidade é para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anapu para que faça a abertura de uma nova via de acesso, interligando o bairro São Luís ao loteamento Novo Horizonte. Obrigado, vereadora Amanda. Feita aí todas as indicações ao Poder Executivo para que ele avalie, analise, né, e tome providência no sentido de estar atendendo as indicações e os requerimentos, com certeza também. Continuando, leitura de informes. Tem alguma coisa? Leitura de informes.
Ofício de número 106/2023, Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, resposta de requerimento. Ofício 109/2023, Gabinete do Prefeito, resposta de requerimento. Ofício 110/2023, Gabinete do Prefeito, resposta de requerimento. Ofício de número 106/2023, Gabinete do Prefeito, Anapu, Pará, 23 de maio de 2023, ao excelentíssimo vereador Romildo Silva Rocha, presidente da Câmara Legislativa Municipal de Anapu, Pará. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através desse apresentar-lhe as respostas aos requerimentos contidos no ofício 019/2023, Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Anapu, quanto às solicitações constantes nos seguintes requerimentos. Requerimento de número 001/2023, em resposta à solicitação do vereador Manuel Carvalho Silva, informamos que a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura vem trabalhando para a recuperação das estradas e pontes que compõem a rota escolar, porém é impossível manter a excelentes condições de trafegabilidade às mais de 50 rotas escolares no inverno amazônico. Informamos que por algumas vezes no inverno foi encaminhada máquinas para atender tal demanda. Segundo, requerimento de número 002/2023, quanto a presente solicitação do vereador Manuel Carvalho Silva, a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, também até o momento realizamos a reforma de 12 pontes e a construção de 3 pontes na região em questão. Terceiro, requerimento de número 001/2023, no que se refere ao requerimento solicitado pelo vereador Diego Almeida de Souza, informamos que o Departamento de Iluminação Pública DIP realizou recentemente a implantação de 50 luminárias em LED na referida localidade e que posteriormente faremos a total substituição de todas as luminárias da Vila Belo Monte do Pontal. Quarto, requerimento de número 02/2023, em resposta à solicitação do vereador Diego Almeida de Souza, informamos que a referida escola passará por reforma e ampliação, tendo sua solicitação atendida. Quinto, requerimento de número 03/2023, no que se refere à solicitação deste requerimento solicitado pelo vereador Diego Almeida de Souza, informamos que a execução de manutenção do prédio urbano da Vila Belo Monte do Pontal já está no planejamento para ser executado nos próximos meses, bem como das demais vilas do município. Sexto, requerimento de número 04/2023, no que concede a demanda do vereador Diego Almeida de Souza, informamos que iniciamos nesta segunda-feira, dia 22, a recuperação de todas as avenidas e ruas do nosso município. Sétimo, requerimento de número 01/2023, no que concede ao requerimento do vereador Rosivel Pereira de Araújo, informamos que o posto em questão já está no planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, reforma e equipar para o melhor atendimento da população. Mencionamos ainda que o posto de saúde Antônio José está em reforma e ampliação. Oitavo, requerimento de número 02/2023, como resposta à presente solicitação do vereador Rosivel Pereira de Araújo, informamos que há a lotação de 2 profissionais para o cargo de vigia, cuja jornada de trabalho é noturna somente. Requerimento de número 03/2023, em resposta à solicitação do vereador Rosivel Pereira de Araújo, informamos que o recolhimento de resíduos sólidos realiza a coleta de lixo frequentemente em todos os bairros e vilas, de acordo com o cronograma abaixo. Décimo, requerimento de número 04/2023, no que se refere ao requerimento solicitado pelo vereador Rosivel Pereira de Araújo, informamos que o Departamento de Iluminação Pública DIP já fez o atendimento dessa demanda recentemente.
11ª indicação de número 001/2023, em resposta à vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, tal solicitação através de indicação foi atendida. 12º, indicação de número 02/2023, no que se refere à indicação solicitada pela vereadora Tereza Cristina, informamos que designamos um servidor da Prefeitura Municipal para averiguar em loco tal informação e que recebemos de relato é que não foi constado nenhum problema. O que ocorre é que alguns moradores, às vezes, esquecem torneiras abertas. 13º, indicação de número 03/2023, em resposta à indicação da vereadora Lindinalva Nascimento Carvalho, informamos que esta escola está funcionando, atendendo os alunos daquela localidade. 14º, indicação de número 004/2023, no que se refere ao requerimento solicitado pelo vereador Jefter Wesley, informamos que o Departamento de Iluminação Pública, DIP, solicitou material e está no aguardo para que possa dar início às áreas que estão precisando de recuperação, manutenções. Informamos ainda que esta área está no planejamento de urgência da DIP. Resposta ao ofício de número 043/2023, gabinete do presidente Câmara Municipal de Anapu. 15º, requerimento de número 001/2023, a referida informação pedida pelo vereador Rosivel Pereira de Araújo consta no ofício 109/2023, gabinete Prefeitura Municipal de Anapu. 16º, requerimento de número 01/2023, em resposta ao requerimento solicitado pelo vereador Romildo Rocha, informamos que mais breve possível atenderemos tal demanda, haja vista que o ponto mais crítico foi recuperado. 17º, requerimento em conjunto de número 03/2023, no tocante à solicitação dos vereadores Manuel Carvalho e Tereza Cristina, relatamos que a Secretaria Municipal de Saúde já solicitou ao Ministério o credenciamento dos 20 novos profissionais de agentes comunitários de saúde, ACS, que após essa portaria de credenciamento autorizado, o município faz-se contratação imediata dos profissionais com base em estudos, identificando as áreas descobertas pelos ACS. 18ª, indicação legislativa de número 01/2023, a respeito da indicação legislativa do autor, o vereador Jefter Wesley. Comunicamos que no momento, a Secretaria Municipal de Saúde passa por um déficit financeiro exorbitante, sem condições para novas aquisições, mas a Secretaria buscará meios para atender tal necessidade. 19º, indicação legislativa em conjunto de número 04/2023, no que tange a solicitação de autoria dos vereadores Manuel Carvalho e Tereza Cristina. Informamos que dentro do planejamento, a Secretaria Municipal de Saúde, com base em estudo das áreas descobertas, irá designar uma equipe para que atenda a população. 20ª indicação legislativa em conjunto de número 005/2023, em relação à solicitação de autoria do vereador Manuel Carvalho e Tereza Cristina, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde irá fazer um estudo de viabilidade para a possibilidade da construção da unidade básica de saúde. 21ª indicação legislativa em conjunto de número 04/2023, no que se refere à indicação dos nobres vereadores para criar a Secretaria de Habitação. No momento, não existe disponibilidade orçamentária financeira para custear. 22º, resposta ao ofício de número 03/2023, Câmara Municipal, gabinete da vereadora Cristina Lima. Cumpre informar que o pedido solicitado foi respondido no item 12º, indicação de número 02/2023 desse ofício. 23º, resposta de indicação legislativa de número 05/2023, Câmara Municipal. Cumpre informar que a Secretaria Municipal de Saúde irá fazer um estudo para que possa construir a unidade básica de saúde. Certo de ter esclarecido sobre a solicitação, dispondo-me para demais esclarecimentos, limitando ao exposto, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Aelto Fonseca Silva,
prefeito municipal de Anapu. Ofício de número 109/2023, gabinete do prefeito Anapu, 23 de maio de 2023, ao excelentíssimo vereador Romildo Rocha. Assunto: resposta ao requerimento de número 05/2023. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste apresentar-lhe resposta ao requerimento em referência de autoria do vereador Rosivel Pereira de Araújo. Solicitamos a qual período se refere tal solicitação para posterior apresentação a esta Casa de Lei. Certo de ter esclarecido sobre a solicitação, dispondo-me para mais esclarecimento atenciosamente a Aelton Fonseca Silva, prefeito municipal. Ofício de número 110/2023, gabinete do prefeito, ao excelentíssimo senhor vereador Romildo Rocha, presidente da Câmara Municipal. Resposta ao ofício de número 164/2023, gabinete do presidente Câmara Municipal de Anapu. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através desse apresentar-lhe as respostas aos requerimentos do ofício em referência. O que faço nos termos a seguir aduzidos. Primeiro requerimento de número 015/2023, em resposta à solicitação de autoria do vereador Rosivel Pereira de Araújo, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde já cadastrou uma proposta de equipamentos e está aguardando credenciamento para que possa colocar equipamentos na UBS do PDS Virola Jatobá. Vale ressaltar que temos há tempos uma técnica de enfermagem contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, que atende toda a região em prédio cedido pela Associação dos Agricultores. Segundo, requerimento verbal, no que concerne ao requerimento verbal dos vereadores Osmar Oliveira e Amanda Ribeiro, informamos que o Departamento de Iluminação Pública, DIP, atendeu essa demanda recentemente. Certo de ter esclarecido sobre as solicitações, dispondo-me para demais esclarecimento atenciosamente a Aelton Fonseca Silva. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação para a secretária administrativa da casa, que dê uma orientação para a equipe que responde os nossos requerimentos, porque está vindo muito bagunçado, todos os requerimentos dos vereadores numa folha só. Eu acredito que essas respostas têm que ser individual para cada vereador, com mais justificativa, se referindo ao número do requerimento, ao assunto e a resposta abaixo. Porque da forma que está, não está dando clareza, nem para os vereadores e nem para a população que está nos ouvindo. Presidente, ok. Eu gostaria de pontuar pela minoria nesse sentido aí. Se o senhor assim me permitir, 1 minuto. Só ela concluir a parte de informação aqui. Concluiu? Chegou algum documento novo aqui? Chegou um convite? Ofício de número 142/2023, gabinete da CEMED, Anapu, Pará, 26 de maio de 2023, ao excelentíssimo senhor Romildo da Silva Rocha, presidente da Câmara Municipal de Anapu. Assunto: convite de reinauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vida Feliz, localizada na vicinal 3 Barracas, ramal HP. Excelentíssimo senhor Romildo da Silva Rocha, com os meus cordiais cumprimentos, reporto-me a Vossa Excelência para convidar-lhe e que estenda aos demais vereadores para participar da reinauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vida Feliz, localizada na vicinal 3 Barracas, ramal HP. Na data de 1º de junho de 2023, o horário às 10 horas. Não tendo mais para o momento, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Vitória Régia de Oliveira, secretária adjunto de Educação, Decreto Municipal 024/2021, gabinete do prefeito municipal. Obrigado. Ainda mais, né? Obrigado, Amanda.
Era o que tinha de informes, de resposta de requerimento que a gente recebeu por parte do Executivo. Várias demandas que a gente encaminha para lá, de solicitação, de requerimento, de pedido, né, na realidade, da sociedade, do povo que nos cobra. E aí estão algumas das respostas. Vereador Pereira. Senhor presidente, muito obrigado pela abertura aqui para a gente tratar dessas respostas, desses requerimentos. Semana passada nós recebemos a resposta de um requerimento lá da comunidade Vila Sucupira, solicitando que a CEMED pudesse fazer a aquisição de umas bolas e uma rede para a quadra lá da escola, para a atividade educacional. O que foi nos informado é que a escola recebeu ou receberá parcelas do financiamento. Quero só aqui lembrar que esta casa aprovou uma LOA, um PPA, uma LDO e uma LOA. E as respostas que se tem, elas não estão sendo enquadradas nessas legislações. Quero aqui só informar aqui aos demais, e foi um esforço muito grande da Comissão de Finanças, inclusive especificar programas para esta finalidade. Portanto, o pedido, ele é cabível de atendimento, porque a parcela desse recurso que vem para as escolas é muito pequena, mas eu tenho certeza que o orçamento da Secretaria Municipal de Educação é suficiente para atender um pedido específico desse. Fica aqui a minha indignação referente a todas essas respostas que se vêm negativando o pedido da comunidade, que é isso que a gente traz. Muito obrigado. Obrigado, Pereira. Senhor presidente, eu só pedi ali a cópia dois ofícios que eu fiz, só para... porque a resposta também eu achei assim de forma muito desconectada, seca, né? E só para a gente poder matar esse tema, né? Dessas nossas respostas aí. Eu vejo que tem coisa aí que dizem que foi feito que até hoje não foi feito, né? Essa parte de iluminação mesmo aí é doído que a gente ouve que foi feito. Eu só, antes de chegar, eu quero dizer assim, no começo do ano, senhor presidente, nós fizemos um requerimento, não, fizemos um ofício, eu acho que até antes de abrir os trabalhos legislativos aqui, pedindo que se eu fui até a secretária de Educação, pedi a ela uma informação, para ela me informasse as rotas escolares que estavam ruins, né? Se todas tinham condição de rodar ou não. Aí conversei com ela e posteriormente eu fiz um ofício, que no tempo nem estava aberto ainda as sessões, pedindo que você recuperasse todas as rotas escolares. Eu sei que o município tem uma grande leva de vicinal aqui. E eu fui secretário daquela Secretaria de Obras, né? E durante o inverno eu recebi uma determinação do gestor que era para me recuperar todas as rotas escolares. E nós passamos máquina em todas as rotas escolares, né? Eu acredito que o secretário que está lá hoje não é menos e talvez nem mais competente do que eu. Mas o que falta é essa determinação, né, que faltou, e aí vem uma resposta lá para que é humanamente impossível. É uma resposta tão fajuta, entendeu? Que às vezes a gente fica até indignado. Então, assim, eu quero pedir ao pessoal, e porque eu sei o prefeito mesmo que gosta de responder esse requerimento, que tenha mais consideração com essa casa, né? Que dê uma resposta mais convincente, que detalhe mais, né? Porque essas que está vindo de lá para cá, a desconsideração, parece que ele está respondendo aqui ofício, não menosprezando populares comuns, mas nós não somos populares comuns,
né? Nós somos aqui a representação de toda a sociedade de Anapu, por isso que fomos eleitos, né? E eu vejo o distrato sobre essa casa nesse sentido, que não é pequeno. E quero dizer que é possível sim fazer a recuperação das rotas escolares, porque eu fiz quando eu era secretário, né? Então, que fique já como lembrança, quero que registre em ata, que posteriormente eu tenho certeza que o ano que vem tem muito herói, né? Muitos heróis por aí, e nós vamos poder provar que se não foi feito, tem uma parte de incompetência dessa casa, porque às vezes não arrocha o prefeito da forma que é para arrochar, mas a incompetência maior é dele, né? Então, e de passar a situação e tirar a prioridade para que seja construído aquilo que de momento é realmente a prioridade. Porque você botar um carro cheio de aluno numa estrada sem condição de rodar, você está arriscando o seu pescoço, do dono do carro e posteriormente ali daqueles alunos, tá? Então, eu fiz esse requerimento, esse pedido por isso. Então, só queria deixar bem pontuado essa situação, para que a gente futuramente, quero que registre em ata, quando for para outras discussões, a gente não fique por mentiroso. Só para cumprimentar, Manel, desde o ano passado, a gente vem recebendo reclamação, eu acho que não é só eu como parlamentar, vocês todos também, de uma rota de transporte ali, na Bom Sossego. O povo tá que não aguenta mais. Não já foi falta de nós ir na Secretaria de Educação. Eu acho o seguinte, se o cara é parceiro, se o cara não dá conta de cumprir o dever dele, o dono, o proprietário, que ele entregue a rota, meu irmão. E bote um carro ali que dê condições. Ninguém está aqui para perseguir ninguém, nem distratar ninguém. Agora, até quando a comunidade vai sofrer com a Kombi véia, que não aguenta, quando ela chega aqui na rua, não leva 10 dias, tem que vir de novo. Até quando nós vamos aguentar uma situação dessa, os alunos sem participar da aula? Participa uma semana, vereadora Cristina, e passa 10 sem aula. Como é que fica? Quem é que fica no prejuízo? Eu não quero saber se deixou de pagar o dono da compra, é problema desse, se vire. Tem que dar conta de levar o aluno para a escola. Se enrola assim, o cara não é falta de reclamar, a comunidade já veio. Eu pedi até agora para a comunidade vir agora para a Câmara, para a próxima sessão, vir tomar uma providência, que coloque o setor de transporte, resolva a situação e não deixe aqueles alunos ali sem ir à aula por causa de Kombi, que a quebradeira de Kombi lá é grande demais. Verdade. Eu só, para terminar aqui, senhor presidente, tem um requerimento da questão das pontes, um ofício, na verdade, lá do PDS Esperança. Eu tenho conhecimento, senhor presidente, e foi trazido até mim, e assim, lá no PDS Esperança tem 3 anos que foi empleitado umas pontes, 2 ou 3 anos que foi empleitado umas pontes para se fazer lá. Essas pontes, elas andam a passo de, não é nem de tartaruga, porque tartaruga anda ligeiro, viu? É de preguiça mesmo. Foi alugado uma reta durante um tempo aí, e essas pontes também não saiu. Foi, de acordo com o trabalho executado lá, uma situação até meio constrangedora. E tem inclusive a situação de populares lá, senhor presidente, que me relatou que doou madeira do seu lote para poder fazer as pontes lá. Essas madeiras foram levadas inclusive para fazer ponte na área dos índios, né? Então, e não fazendo as pontes do PDS Esperança. Então são coisas que a gente, se bota uma pessoa para construir, é igual o vereador Osmar falou, que ele vá lá e faça, se ele não der conta de fazer, ele, né, olha, não dá certo para mim, entregue. Mas eu trago aqui esse questionamento, essa denúncia, também quero que seja registrado em ata, porque aquilo que eu falo eu assumo, né, e para que a gente possa estar prestando mais atenção, porque hoje não consegue tirar um caminhão de gado na Vicinal 3 do PDS Esperança, um caminhão trucado, nenhuma pessoa vai buscar lá, porque tem uma ponte de 22 metros que não passa. O ano passado, meu vereador Fernando, fizemos um remendo lá,
Não é verdade, vereador? Fizemos um remendo nessa ponte lá para poder passar as máquinas da prefeitura. Mas esse remendo foi por pouco tempo, para fazer ela depois, né? E aí continua hoje ainda no remendo, né? Então, eu quero pedir a sensibilidade, a gente possa olhar com mais carinho, senhor presidente, e que responda nossas coisas com mais responsabilidade, que dessa forma aqui o prefeito está fazendo de forma que é feio para ele, muito mais feio para nós. Obrigado a todos pela participação nessa discussão. Acho que essa casa ela tenta a cada dia, e sempre foi assim, buscar o entendimento, e as cobranças elas são muito pertinentes. E eu tenho certeza por parte de todos os vereadores, se a gestão ela vem de alguma forma deixando de fazer aquilo que é obrigação da secretaria, eu tenho certeza que não é falta de cobrança, às vezes até excessiva, que a gente faz a nossa pauta aqui, ela é de cobrança de fato, de fiscalização daquele gestor. Eu tenho certeza que nosso papel aqui, nós estamos pelo menos tentando fazer ele da melhor forma possível. E a gente pede que o entendimento também das secretarias, da prefeitura, para que essas respostas elas sejam de fato em serviço. As respostas a gente quer que seja respondida em obras e serviço, que seja colocado para a sociedade, que é o que a gente pede em cada documento, em cada ofício. Mas por parte dessa Câmara aqui, eu não vejo sim uma falta de empenho na questão da cobrança ao gestor, ao executivo. Palavra franqueada, tem algum inscrito? Tribuna livre. Inscrito Cíntia Rodrigues da Silva Brito. Por favor, 5 minutos. A APPA, Associação. Subir um pouquinho o microfone aqui. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, a todos que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal de Anapu. Senhor presidente Romildo Rocha, em seu nome eu cumprimento a todos os vereadores presentes e todos que estão aqui na sessão assistindo presencialmente. Eu estou aqui com um objetivo, que é informar a população de Anapu que nós estamos com uma nova empreitada, talvez nem tão nova, porque o município já possui uma associação que protege os animais. Contudo, o trabalho, de certa forma, não tem sido efetivo, né? Por várias questões. Mas a professora Naqueline me procurou, a gente abraça essa causa e fizemos uma reunião no dia 23 passado, e nessa reunião o senhor Bezerra esteve presente, houve uma conversa, né, para que, ao invés de se criar uma nova associação, fosse feita uma mudança na diretoria, e assim nós pudéssemos fazer uma reestruturação dessa Associação de Proteção aos Animais, que é a APA, Associação Anapuense de Proteção aos Animais. Diante dessa conversa, nós já temos alguns parceiros, graças a Deus, tivemos uma resposta muito positiva. A causa animal ela é muito preocupante no nosso município, e nós tivemos o apoio da advogada, a doutora Emily Rayana, que já entrou em contato comigo ontem. Eu já passei o nosso estatuto para verificar como a gente pode unificar com o estatuto da antiga associação, para que a gente possa fazer um trabalho e, assim,
depois de verificar a possibilidade de fazer essa unificação de estatuto, criarmos uma nova diretoria que vai trabalhar diretamente em busca de projetos para ajudar a resolver a questão dos animais de rua do município de Anapu, principalmente cachorros e gatos de rua. Os cachorros mais ainda, que é uma questão de saúde pública mesmo. Temos animais com leishmaniose, temos animais com doença de Calazar que estão expostos nas ruas e a gente precisa fazer um trabalho efetivo para tirar esses animais da rua. E é como eu disse, não ficar só no falar, a gente tem que agir, né? A gente conversou com o prefeito municipal já acenou para nós que tem interesse em ajudar na causa, né, da estruturação dessa nova associação, mas eu gostaria de frisar para toda a população de Anapu que essa ação não depende só da APA, não depende só do Bezerra, não depende só da Cíntia, não depende só da professora Naqueline, não depende só do professor Valdeci, não depende só da Câmara de Vereadores nas pessoas dos vereadores, depende de toda a população de Anapu. Pois nós precisamos ter responsabilidade com os animais que pegamos para criar, inclusive. Então, eu gostaria de pedir que você, cidadão de Anapu, que se sensibiliza, que gostaria de estar conosco, nós estamos em busca de pessoas que possam nos ajudar, não só se associando, mas também com o trabalho efetivo da causa, porque sozinhos a gente não vai conseguir. A demanda é muito grande, o trabalho é muito grande, mas, como eu disse na reunião do dia 23, nós não vamos conseguir construir de cima para baixo. Então, nós vamos firmar o nosso alicerce, trazer novos projetos para a associação, tentar conseguir recursos para essa associação e, a partir daí, fazer um trabalho para tentar dirimir a situação do município. É claro que isso não vai acontecer no próximo mês ou talvez daqui a 6 meses, mas é um trabalho que a gente vai começar e eu conto com o apoio de todos os vereadores da Câmara Municipal. Eu conto com o apoio do Poder Público Municipal na pessoa do prefeito Aelton Fonseca e eu conto com o apoio, nós, da associação, contamos com o apoio de toda a população. Essas são as minhas palavras. Nós vamos fazer uma divulgação daqui a alguns dias de uma nova reunião que será feita para montarmos essa nova diretoria e, a partir daí, começarmos a dar caminhos para o nosso trabalho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. A causa é muito nobre, né? Que a gente, isso é um debate nessa casa aqui há muito tempo, essa questão dos animais soltos na rua, do apoio para a retirada. Eu vejo que, inclusive, teve reunião essa semana para tratar desse assunto. Não pude estar presente. Escrito, o seu João Bezerra, ele está escrito também. Que é do mesmo assunto, né? João Bezerra Ferreira. Pode usar a palavra. Alô, bom dia a todos que estão presentes, meus amigos vereadores. Tereza Cristina, vereador Pereira, Osmar, em nome de vocês eu estou por aqui para agradecer esse carinho, como meu amigo Leonai também, foi um guerreiro nessa luta. Eu quero falar um pouquinho para vocês da Associação de Proteção aos Animais de Anapu, como ela foi criada. Cheguei em Anapu em 2016. Andando na cidade, eu via um burro numa carroça, puxando aquela carroça com a capanga desse tamanho, desculpa a expressão. Mordia o que aparecia. Ninguém dizia nada. Há 11 anos trabalhando dentro de Anapu, naquela carroça, sem ninguém dizer nada. Mandei parar a caminhonete, dei 600 conto naquele burro, mandei soltar, está lá no Novo Horizonte. O Zequinha do loteamento me deu espaço para colocar os animais lá dentro. Vim nessa luta, batalhando, encostei perto do Pereira, que estava na SEMA. Pereira se pareou comigo nessa guerra para conseguir registrar uma associação. Ficamos 4 anos nessa luta. Pela metade do valor que foi valido, que foi registrado a associação, ficou 9.670, eu acho que ainda tem essas notas em casa, sendo que o Pereira conseguiu
na época, ele trabalhando na SEMA, ligando para um lado e para outro, conseguiu muita parte desse dinheiro, assinatura, para poder registrar essa associação. Fui atrás do Fernando para ser o vice-presidente. Eu quero agradecer ele, porque ele deu a assinatura, mas simplesmente não me disse mais nada. Morreu, calou-se. Então, eu fiquei abandonado na associação. Eu quero agradecer ao vereador Osmar, porque me levou junto com a doutora Larissa, veterinária, na casa do prefeito. Praticamente eu não sabia de nada, o prefeito não sabia, com pouco ele me leva lá de uma vez. Foi surpresa. Vereador Osmar, obrigado. Então, no tempo que da Secretaria do Meio Ambiente, hoje o vereador aqui, o Aderlan, fui muitas vezes com ele adquirir requerimento. O doutor advogado William, que ficava aqui, advogado não, delegado, conseguiu na Secretaria lá no Ministério Público uma requisição para mim recolher, para poder conseguir alimentação para os animais. Trocaram de promotor e me cortaram a prioridade. Então hoje, aí eu fiquei neutro sozinho. Quando eu escutei nos grupos um anúncio de uma nova associação, eu me preocupei. Por que nova associação dentro de Anapu? Por que não unir força em vez de separar força? Por que não cuida de uma nova associação que está aí precisando de membros, precisando de pessoas para abraçar a nossa causa? Foi louvável, abracei a causa da Cíntia. Agora é só que eu não concordo com a mudança do estatuto. A associação está criada com CNPJ, registrada, vamos trabalhar. Nós não precisamos mudar o estatuto, precisamos de pessoas que abracem a causa, pessoas que assumam, troca a diretoria, tudo bem, mas que o estatuto continue o mesmo, porque é um legado que nós temos há 8 anos dentro de Anapu. A mudança, eu acho o contrário, mudar o estatuto, que permaneça o mesmo estatuto, assume a direção, porque lá vai ficar 2 anos, vem uma eleição, troca de candidato, troca de presidente, e ela continua. O importante é que essa associação venha beneficiar a sociedade anapuense. Eu sou um cidadão anapuense, eu quero o bom para Anapu, então se eu quero o bom para Anapu, a Cíntia tem tudo para vencer a associação, a professora tem tudo para assumir essa associação, sendo que vem reivindicar, e quero pedir o apoio de cada vereador que está aqui. Abrace a causa junto com ela. Só que, como eu falei, eu não quero que troque os estatutos, que vai mudar a história da associação. Vai tirar o nome de quem nos ajudou, porque nessa campanha aqui tem 3 vereadores que bateu na tecla comigo. O vereador Pereira foi um dos que estava em Belém direto, correndo atrás do Igor Normando. O vereador, o Leonai era um dos que saía daqui caladinho, Bezerra, eu estou aqui, correndo atrás também. Então eu quero agradecer, vai acabar essa história, e eu quero que essa história continue, vamos abraçar a causa todo mundo junto, por uma causa só, e vamos correr atrás, gente, e eu estou à disposição de vocês. Eu quero dizer, professora, lá no Borro Novo Horizonte tem um burro, eu queria que vocês me ajudassem a acompanhar a situação dele, e um local também, reivindicar através dos vereadores aqui, para nós colocar esse animal. Porque são muitos animais na rua. Eu quero passar a direção da associação para você, mas eu quero estar na causa, eu vou ser um fiscal na causa. Eu ando com um facãozinho ali e eu corto corda de animais. Tem gente que fica zangado comigo, porque o cachorro está na corrente, eu vou lá e tiro. Certo? Gente, é vivo, vamos valorizar a vida, é vida, né? É verdade. É vida. É verdade. E eu quero aqui agradecer o espaço, muito obrigado, e espero que tenha mais oportunidade por aqui. Mais uma vez, vereadora Cristina, muito obrigado. Obrigado, Pereira, obrigado, Osmar, e obrigado, Leonai. Um abraço a todos. Obrigado. Só, presidente, melhora um pouquinho o som aqui, João, por gentileza, o microfone. Já tem, tá alto. Eu quero parabenizar o nosso amigo Bezerra pela atitude, pela coragem, pelo esforço dele quando chegou aqui na cidade, né? E ter já registrado, e pelo dom que ele tem também de abraçar, que não é qualquer um para pegar um cachorro com bicho, pegar um cachorro com lepra, pegar um cachorro machucado, acidentado. Isso tem que ter o dom na alma mesmo, tem que ser de coração. Então o Bezerra, ele tem esse dom, ele tem esse legado. Eu quero dizer, Bezerra, você tem o apoio deste parlamentar. Quero parabenizar também a Cíntia e outros mais que estão participando também para ajudar
Agora, no Bezerra, o que está precisando do Bezerra? Do apoio público para ajudar. Que desde que compre, né, que o Aelton uma vez disse que ia comprar, Cristina, o local, o que está precisando do cara? É o apoio agora. Eu acho que a direção não precisa mudar a direção. No momento, ele já fez o esforço dele, registrou, agora ele falta uma oportunidade dele, do apoio público, de ter o apoio suficiente, Manelinho, para ele demonstrar o trabalho dele. Agora, o apoio que vem técnico é muito bom, de pessoas mais experientes, mais do conhecimento. O deputado Igor Normando, que é do partido também nosso, é da base nossa também. A hora que tiver tudo legalizado, tu tiver com terreno aqui, e tiver tudo, este vereador e demais vereadores, nós estamos aqui à disposição de ir em Belém, ir na Secretaria do Estado também, e abraçar. Não te preocupe com viagem em Belém, não. Meu carro está à disposição. A hora que tiver tudo pronto, agora o que falta é o poder público municipal abraçar a causa do Bezerra, que não é a dele, é nossa. E você, com a sua coragem e demais pessoas, fazer um trabalho primeiro, uma oportunidade, que ele já fez tudo, gente. Registrou, lutou, agora não teve ainda o apoio do poder público. Muito obrigado e pode contar com o meu apoio. Obrigado, nobre colega vereador Osmar. Inscrito. Só assim, essa questão de associação, a gente que trabalha com associação a vida toda, o tempo todo, tempos em tempos, a gente precisa de atualização, né? Como vai fazer uma parceria, uma inclusão, vai se criar uma associação, lógico que não é uma mudança no estatuto. Pode ser uma atualização do estatuto, buscando horizontes maiores, entendeu? Então, tudo que se faz em um documento, em um estatuto, é uma atualização. Uma palavra que se muda ali, atualizou. Então, nesse sentido, eu acredito que seja isso, né? Unir forças nesse sentido, né? Para que possa ter mais força as duas associações, ao invés de duas, uma, né, buscando o mesmo objetivo. Tá certo? Escrito, pois não, vereadora? Obrigada, senhor presidente. Ainda aqui na pauta, para não fugir do assunto, eu estive juntamente com o vereador Pereira na reunião que nós tivemos. A proposta que foi decidida na reunião é para que monte-se, atualize a nova diretoria e que permaneça a mesma associação, tendo em vista aos benefícios dos anos que ela está constituída. Porque para se ter direito de emenda parlamentar, a associação ela tem que ter quantos anos, Pereira? Tem que estar a partir de 3 anos já com a sua criação em atividade, né, Pereira? Então, assim, a proposta é para que se organize uma nova diretoria e continue com o mesmo nome da associação, para que o município se beneficie já com os anos de fundação da associação que foi iniciada pelo Bezerra. A causa que eu, vereadora, levantei em prioridade em relação a esta demanda é a questão da saúde pública. Tanto é que já encaminhei uma indicação ao Poder Executivo para que seja criado um centro de zoonoses, porque não basta apenas a gente ter a associação, mas temos que ter uma unidade, um centro para cuidar da saúde pública em relação aos animais. E a segunda etapa é a associação, para que depois que esses animais estiverem tratados, eles possam ser encaminhados para a associação dar continuidade do cuidado, da alimentação e até mesmo vir a parte legal de doação de animais. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, presidente. Vereadora Cristina. Eu queria só pontuar aqui que o senhor Pereira citou o meu nome. Bom dia. O seu Bezerra, desculpa. Desculpa, vereador. Seu Bezerra.
Senhor Bezerra, na criação da associação, quando o senhor me procurou para fazer parte da diretoria, eu fui bem franco e verdadeiro com o senhor. Disse que fazia parte de algumas associações, né, e vinha numa campanha política, e por esse motivo eu não poderia estar tão presente junto ao senhor, certo? Mas o senhor, naquela ocasião, o senhor disse, eu preciso, né, de pessoas para compor a mesa. Eu, beleza. Agora é injusto da sua parte dizer que eu te abandonei. Quantas vezes que o senhor me procurou, marcamos reunião, tivemos reuniões, nós dois, junto com o doutor veterinário aqui da nossa cidade, na qual a gente foi, né? Mas, ou seja, eu não, porque a associação é uma entidade sem fins lucrativos, é uma coisa que você faz por amor, né? É unindo. O senhor me desculpe o que eu vou dizer para o senhor com muita franqueza e muita sinceridade. O senhor é uma pessoa de bom coração, muito bom coração. Mas, às vezes, quando o senhor coloca daqui para fora, em vez de o senhor ajuntar, o senhor espalha as pessoas. O senhor espalha as pessoas. Então, ou seja, a sua associação, naquele momento, saiu do nada e foi para lugar nenhum. Eu decidi pegar os animais, aquilo que eu podia, e levar lá para minha propriedade. Eu cheguei a ter 38 cachorros lá na minha terra. Hoje não tenho mais, porque depois de cuidar de bonitinho, você acha doadores. Você acha doadores. Mas com as suas palavras, senhor Bezerra, às vezes o senhor machuca, o senhor espalha mais do que ajunta. E eu, como eu costumo dizer, a associação é uma coisa que você tem que ir por amor, por gostar. E é uma arte de somar. Quantos mais pessoas tem próximo do senhor, é melhor. É assim que as coisas funcionam, assim que as coisas fluem. Nós, unidos, somos mais fortes. Agora, a partir do momento que o senhor solta áudios nos grupos do WhatsApp, criticando as pessoas só por não poder ter te ajudado, porque nem todo dia você pode ajudar. Nem todo dia você pode ajudar. Essa é a situação. Nem todo mundo tem condições de ajudar financeiramente. E aí o senhor já fica com raiva da pessoa só por aquilo. Só porque a pessoa não pode te ajudar naquele dia. Então, ninguém é forçado a ajudar. Ninguém é forçado a permanecer associado em associação. Ninguém é obrigado a permanecer associado em sindicato. Ninguém é obrigado a contribuir. Isso é livre e espontânea vontade. E eu digo, se a associação realmente sair do nada e for para algum lugar, conte com esse vereador. Conte com esse vereador. E conte com esse homem, independente se eu ser vereador ou não. Eu tenho recurso e posso ajudar naquilo que posso. Mas sob pressão, esse vereador não funciona, porque ele não é carne dura e nem feijão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando. Escrito com a palavra o ex-vereador Regis do Povão, vice-presidente do PL. Presidente, para nós é uma honra, né? Ter uma liderança dessa aí. Muito grande. Para nós é uma satisfação muito grande, Regis. Obrigado, presidente Romildo Rocha. É com muita honra também que eu venho aqui a presenciar a sessão da Câmara e daqui a pouco pegar na mão de cada um de vocês e dar um abraço, como já dei no Osmar. Para mim é uma honra saber que vocês fazem parte dessa casa, da qual eu estive nela por 8 anos, né? Isso é muito bom. Gente, eu quero aqui nesse momento, em primeiro lugar, agradecer a Deus e a oportunidade da mesa, diretora, dos vereadores. E eu sou bem breve. Eu quero que, nesse momento, a minha vinda aqui é convidar toda a população anapuense para estar conosco no dia 10 de junho, lá no Parque da Arena de Vaquejada Raimundo Broca, aonde nós iremos apresentar uma comissão organizadora do Partido Liberal
E eu, como representante do partido, venho aqui convidar a todos para que possam estar lá, conhecer nossas lideranças nacionais e estaduais que vão estar presentes, e municipal também. Ouvir aquilo que a gente tem de pretensão para a frente parlamentar do Partido Liberal e dizer a todos vocês, vereadores e todos os anapuenses, o nosso intuito é levar aquilo que de melhor, que possamos fazer de melhor para o município de Anapu. Buscarmos aquilo que é de interesse da sociedade. E junto, com parceria com vereadores, prefeitos, vice-prefeitas, secretários, funcionário público, todas as pessoas que realmente contribuem para o desenvolvimento desse município. Nós somos mais uns que queremos o bem desse município. Então, aqui eu deixo a minha palavra e o meu agradecimento a essa Casa de Lei e a todos os anapuenses, todos os secretários que estão aí nos ouvindo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Regis. Com a palavra, o diretor do Demutran, Nadir, vai fazer um convite. Bom dia a todos e a todas. Em nome do excelentíssimo senhor presidente, vereador Romildo Rocha, cumprimento os demais vereadores. Vim aqui fazer um convite todo especial para a Câmara de Vereadores, para o público que está nos ouvindo através da Rádio FM, que o Departamento Municipal de Trânsito de Anapu, no dia 31 desse mês, a partir das 8 horas da manhã, haverá uma concentração lá na Escola Maria José Santana, onde a gente vai fazer a caminhada do Maio Amarelo. O Maio Amarelo, que é o mês referente à segurança no trânsito, não só no município de Anapu, mas em todo o Brasil. Faz 10 anos que o Brasil faz essa campanha referente à segurança e prevenção do acidente na área do trânsito. Então, quero desde já esse convite todo especial a vossas excelências e ao público que está nos ouvindo através da Rádio FM. No mais, desejo a todos um bom dia e dizer que o Departamento Municipal de Trânsito de Anapu está implementando fortemente a campanha de educação para o trânsito. Bom dia, muito obrigado, Nadir, diretor de trânsito do Demutran. Às vezes é muito criticado, às vezes quantas pessoas foram recuperação de motos roubadas, né? Mais de 10 ou 15 motos vocês já recuperaram este ano, né? Que a gente vê. Parabenizo pelo trabalho. Parabenizo também que quando o trânsito aperta, eu sei que o povo reclama sim, mas quantas vidas às vezes não é salva, porque quando o trânsito aperta, a cobrança vem, o cidadão se alerta mais, que o brasileiro, aquele ditado, Manelinho, colegas vereadores, que o brasileiro só fecha a porta depois que ele é roubado. Porque quando morre alguém aí de acidente, todo mundo fica assim logo assustado. Aí logo quando passa, se acalma tudo, se relaxa e a coisa começa a andar. Que 90% dos leitos que são ocupados nos regionais são no trânsito. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, pela luta, né? Que às vezes são muito criticados, mas a gente também está aqui quando tem alguma coisa a gente chama, a gente conversa, a gente debate, que essa é a condição nós como parlamentar e vocês como servidor, que nós também somos servidor também. Muito obrigado, bom trabalho. E no dia 1º nós estamos lá, se Deus quiser, na caminhada. Dia 31? 31. Então tá beleza, então. Estava marcando que dia 1º de maio? Ah, beleza, então, obrigado. Quem entendi errado, meu irmão. Nós estamos juntos dia 31. No mais, obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer, presidente, por esta casa ter sempre parceiro nos projetos que é relacionado à questão do trânsito. E dizer, vereador Osmar, tenho 34 anos de Anapu. As críticas ultimamente, ou eternamente, têm me deixado fortalecido. Entendeu? Porque quem não é criticado não é lembrado e não é visto pela sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, Nadir, diretor do Demutran. Essa casa ela vai estar sempre de portas abertas, nesse sentido da educação no trânsito, a prevenção, né, de acidente ao trânsito, de proteção à vida. A gente vai estar sempre buscando nesse sentido. E a gente está aqui sempre nessa parceria. Eu tenho certeza de essa casa, esses nobres 11 vereadores aqui, sempre têm se empenhado nesse sentido. Tinha mais um inscrito, Ana Queline, você ainda vai fazer uso da palavra? Já a associação, já foi, os dois presidentes já foram inscritos. Abre. 2 minutinhos. Deixa eu ver se eu ainda consigo falar em microfone. Então, bom dia a todos e a todas. Em nome da futura associação Anapuense de Proteção dos Animais, que é a proposta que se tem de criar, eu quero cumprimentar a bancada, o presidente da Câmara e os demais vereadores. E apenas complementando a fala da professora Cíntia em relação à associação, eu gostaria de fazer um esclarecimento, viu, vereadores, e a toda a população, que não foi intenção do grupo, ao se reunir, tomar posse da associação em que o seu Bezerra faz a diretoria, faz parte da diretoria. Na verdade, a gente uniu pensamentos e se sensibilizou com a situação da cidade em relação realmente aos animais, muitos animais mortos na beira da estrada, abandonados na entrada dos bairros, das vicinais, inclusive onde eu moro. Para onde eu moro, a gente vê muito, eu vejo muitos animais abandonados. A gente não sabia realmente que a associação que o seu Bezerra trabalha existia efetivamente e pautada na legalidade. Por isso veio a proposta, tá? De forma alguma, nós temos a intenção de tomar posse da associação que já existe. A vereadora Cristina e o vereador Pereira estiveram presentes e eu acredito que eles entenderam com toda clareza o objetivo da nossa intenção. Se, na impossibilidade de fazer essa reunião, uma nova eleição para convocar a nova mesa diretora, a gente mantém, viu, vereador e vereadora, a nossa intenção de criar uma nova, porque de forma nenhuma é a nossa intenção dirimir ou negar o legado de quem já participa da atual. É só essa a intenção. E a gente continua contando com o apoio de vocês, independentemente de cunho político, de qualquer tipo de discussão, é só para tentar evitar qualquer tipo de equívoco. Tá? E também esclarecer para a população que a nossa preocupação com os animais de rua é com os animais de rua, porém, nós queremos também exercer um papel fiscal em relação aos animais domésticos que são cuidados pelos seus donos, no sentido de oferecer apoio na questão da vacinação, da castração, do controle mesmo de proliferação desses animais. Tá? E na questão do cuidado com os maus tratos. Era isso. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Ana. Presidente, aqui. Ô Jaqueline, tem um animal... Tem animais na cidade que ninguém quer. O gado não vai precisar de você ter espaço para colocar ele. Mas burro velho, cavalo velho, até 30 animal, se vocês recolherem, pode levar para minha terra. Enquanto estiver lá, eu cuido deles com remédio e medicação. Viu? Mais do que isso eu não consigo. Só para complementar a palavra da professora, isso é muito importante, professora. Quando a senhora tocou aqui numa questão, deixou bem claro que quer ajudar. Quando a pessoa quer somar, faz o quê? Se une, né? Então, com apoio, a atitude, já que já vem o trabalho do Bezerra, vocês querem aproveitar para ajudar, que já é uma associação que já tem anos, já tem como recardar alguma coisa, algum recurso, através de verba parlamentar. Então, isso é de grande importância. E lá na frente, fazendo um trabalho bom, lá na frente a diretoria, que nem comparação, para mim, tanto faz ele, como qualquer um, desde quando que faz as coisas acontecer. Mas como ele já está na frente e você está com essa boa intenção de continuar com ele, que tem alguma mudança, sim, tem que ter. Que quem vai ajudar tem que ter alguma mudança de
em alguma coisa, fazer parte da comitiva, eu concordo. Mas desde que já que deixe o pensamento que continue ele, né? Daqui 1 ano, 2 anos, quando a coisa andar, aí vê o que é de melhor. Muito obrigado e parabéns pela atitude de vocês. Obrigado, vereador Osmar. Palavra franqueada aos nobres colegas vereadores. Inscrito com a palavra, vereador Pereira. Salve! Viva o Partido dos Trabalhadores! Bom dia, senhor presidente, rádio ouvinte, público presente. Em nome do Demival aqui, presidente da Liga Esportiva, se não me falha a memória. Hã? Vice-presidente. Vice-presidente da Liga Esportiva e do X15 aí, junto com o nosso amigo lá da obra. Quero aqui desejar um bom dia a todos. Quero aqui, senhor presidente, eu recebi, Vossa Excelência, na realidade, como presidente dessa casa, recebeu um ofício do prefeito de número 109 de 2023, com a seguinte redação: com os meus cordiais cumprimentos, venho através desse apresentar-lhe a resposta do requerimento em referência de autoria do vereador Roosevelt Pereira, solicitando qual período se refere tal solicitação para posterior apresentação a esta Casa de Lei. Fazendo uma análise temporal na memória, acredito que nós estamos falando aqui da prestação de conta da gestão 2021-2024. É interessante que o prefeito se organize para fazer a prestação de conta do primeiro e segundo semestre de 2021, primeiro e segundo semestre de 2022 e, se possível, o primeiro semestre de 2023, tendo em vista muitas coisas que circulam na rede social e nós aqui da casa, enquanto um tribunal municipal, enquanto fiscalizadores do recurso público, nós precisamos comparar essas informações. Esse é um dado. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um informe público que teve um cidadão chamado Luciano Vinícius do Reis da Silva. Essa carteira dele foi encontrada ali próximo do Sindicato dos Trabalhadores, no prédio da colônia de pesca, que passando agora cedo, a vizinha que o encontrou pediu para que a gente pudesse fazer essa divulgação e essa carteira ficará lá no sindicato. Tem os documentos pessoais, uns cartões e R$9. Quero que resiste, porque ela passou para mim, eu vou devolver e eu gostaria que ficasse registrado nos anais dessa casa para futuro questionamento. Então, quem ouvir e conhecer o Vinícius, fale para ele que vai estar lá no sindicato. O sindicato funciona hoje até às 17 horas e na segunda-feira a partir das 8 horas. Tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero aqui, eu acho que a gente cobra, mas quando nós, parlamentares, somos atendidos, a comunidade fica feliz. E eu queria que, há 1 ano e meio, a gente vem sempre pedindo aquela iluminação na passagem do Novo Horizonte, e essa semana a DIP colocou lá um poste, ligou 3 lâmpadas e ficou uma claridade, dando segurança aos pedestres, haja vista que é uma lagoa, tem uma proliferação de réptil tipo cobra muito grande, tem as pessoas que andam a pé à noite atravessando, e era com iluminaçãozinha de aparelho celular ou de uma lanterna, e eu queria aqui agradecer imensamente esse simples gesto que poderia ter sido feito há 1 ano e meio atrás, mas eu estou aqui agradecendo em nome dos moradores, que eu também sou morador e senti essa dificuldade lá. Quero aqui também colocar, senhor presidente, essa semana foi uma semana assim com muito trabalho externo por parte desse parlamentar, e nós tivemos uma reunião aqui, só um momento.
Nós tivemos uma reunião aqui no assentamento Nova Aliança, acompanhado do diretor da Zona Rural, João Ferreira, do Conselho Municipal de Educação, dentro de umas tratativas que eu e o vereador Fernando tivemos lá alguns dias atrás, e ficou definido que a Secretaria de Educação, no mês de agosto, fará um seminário para a implantação do novo modelo de educação de jovens e adultos. Ela pode ser EAD, 100% EAD, pode ser tempo integral e pode ser o combinado. Nada mais é do combinado do que a pedagogia da alternância de Paulo Freire, como assim estabelece na Casa Familiar Rural. Fico muito feliz porque outro dia eu fiz uma indicação nesse sentido e foi negado lá pela CEMED, mas agora o governo federal, do Partido dos Trabalhadores, que apoia essa dinâmica, que discute essa dinâmica, criou uma nova modalidade. Isso não foi nem o Partido dos Trabalhadores, foi ainda pensado em 2021 nesse modelo, e hoje, graças a Deus, a gente tem. Isso quer dizer que aqueles que dizem que as nossas ideias não funcionam, eles sabem que funcionam. Gosto de ver o sorriso do vereador Fernando Cadeirante, mas as ideias nossas, elas são colocadas e são copiadas porque, eu não entendo, não vou entrar nessa discussão, vereador Fernando, mas o senhor sabe que a ideia da pedagogia da alternância vem dos movimentos sociais, o senhor sabe disso. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer à comunidade, o presidente da associação, a diretoria e todos aqueles que estiveram nessa reunião, e nós vamos, se Deus quiser, fazer um seminário, trabalhar com os nossos docentes, discentes, numa proposta que vai passar, inclusive, nesta casa, o projeto de lei. Senhor presidente, eu quero aqui, de toda forma, informar que nós, do Partido dos Trabalhadores, nós não descansamos tempo nenhum. O presidente Giovanni Guzzo, o Zu e a Jaqueline Bananica, que hoje é Jaqueline do sindicato, vamos mudar esse negócio da Bananica para Jaqueline do sindicato, estão em Santarém com um encontro com o ministro da Integração e Desenvolvimento Rural, apresentando as pautas não só do povo que tem as propriedades maiores, mas também dos nossos chacrareiros, que é pauta deste mandato, pauta para discussão a nível de Estado e a nível de União. Quero aqui também dizer que ontem, na data de ontem, o presidente da Colônia de Pesca, senhor Miqueias, esse vereador que vos fala, o presidente da Associação Aspa Bom Jesus, senhor Manuel, presidente da Ampruve, senhor Zé Basto, lá da Vila Isabel, presidente da ASARP, o senhor Lucinei José Ribeiro, Lúcio, e o presidente da Associação da Região da Praia do Goiani, senhor Raimundo, estivemos presentes em 2 reuniões provocadas por esses atores na Norte Energia. A gente agradece a recepção tanto do Roberto, gerente socioambiental, assim como do Gustavo, que abriu as portas para nós discutirmos o programa Xingu Mais Saúde, que esteve, assim, muito politizado neste município, e eu acho que agora ele tem que atender o objetivo, como foi pensado em 2017, pelas audiências que houve na Volta Grande, ouvindo os comunitários. Agora, hoje, lá na Vila Isabel, nesse exato momento, está tendo a vistoria da Norte Energia para a construção do posto de saúde, e também será entregue uma ambulância traçada tipo caminhonete para atender o povo oriundo da Volta Grande do Xingu, do trecho de vazão reduzida, no trecho seco, e será construído lá, fruto de luta daqueles comunitários, dos seus representantes, da colônia de pesca e deste vereador, muito antes de ser vereador. Também estivemos discutindo os novos projetos das estradas vicinais
para aquela população ribeirinha na Volta Grande do Xingu. Esse mês, segundo o que a gente está pretendendo, é segunda-feira iniciar lá na Vila do Ceará a manutenção do ramal Aspa Bom Jesus, que vai até o Aldeci e o Gentil no Bacajá. Posterior, nós vamos fazer Nova Conquista, porque está precisando, e os outros ramais, até chegar lá no ramal São Francisco, na Vila Isabel. Foi uma reunião grande, uma reunião com mais de 1h30 de discussão, mas nós conseguimos avançar na negociação, inclusive no novo formato do Xingu Mais Saúde. Nós não aceitamos que Secretaria de Saúde use as estruturas, o recurso financeiro, com desvio de conduta para não atender os moradores da Volta Grande. O PACM da Norte Energia já mandou para cá mais de 10 motos, já mandou 2 caminhonetes. A Endemias está sem as caminhonetes e os guardas de endemias da Norte Energia do Xingu Mais estão usando suas próprias motos para fazer um serviço da Norte Energia num termo de cooperação com a prefeitura. Isso é inadmissível. Não admitimos o atraso do pagamento do médico, dos enfermeiros, dos técnicos e dos agentes de endemias por falta de prestação de conta, que foi isso que disseram para nós ontem na Norte Energia. Nós não vamos mais aceitar. Nós vamos fiscalizar todos esses programas que às vezes a gente deixa assim e nós não concordamos. Vem dinheiro para remédio, vem dinheiro para gasolina, vem dinheiro para óleo diesel, vem dinheiro para pagar os técnicos. Então, por que está deixando de fazer os comandos médicos nas comunidades de abrangência do Xingu Mais? Eu, Miqueias e os presidentes de associação serão os fiscais desse projeto. É nesse sentido. Senhor presidente, eu gostaria, eu recebi aqui um ofício convidando todos os vereadores para a gente acompanhar uma inauguração numa escola aqui no Três Barracas. Eu parabenizo pela iniciativa, mas vai fazer 3 anos que nós colocamos, e o vereador Jeff é testemunha disso, 5.000 tijolos lá na escola Lacide Nunes para fazer um muro. A comunidade está disposta a ajudar e, infelizmente, até hoje não teve uma iniciativa para fazer esse muro lá. Quero que, com a mesma celeridade, seja feito, porque é um pedido da comunidade, foi doação da Cerâmica Santa Clara, do Chester. Eu quero aqui agradecer em nome de todas aquelas instituições que receberam a doação da Cerâmica Santa Clara, como a APAI, o CISMUA, as igrejas católicas, igreja evangélica, o povo da Volta Grande do Xingu. É um parceiro desse município e tem que ser lembrado sempre. Mas eu estou aqui cobrando, porque existe 15% do orçamento da Secretaria Municipal de Educação que é para investimento. E nós não podemos perder aqueles 5.000 tijolos. Coloque um sobre o outro, para que, se não der para concluir, mas faça a metade, faça a frente, porque nossas crianças lá estão vulneráveis naquela vicinal que passam centenas de carros por dia. Pereira, só uma parte sobre a situação. A gente teve ali sobre essa situação do muro com a Jaciane, onde o João Ferreira já foi pegado algumas notas do material, né? E o que a gente está dependendo, esse material, o cesto já está comprado, a areia está comprada e os ferros também tá comprado. Está dependendo só do Joel liberar uma caçamba para deixar o material lá, entendeu? Mas diz que essa semana dá andamento. A Jaciane teve novamente com o João ali, eu acompanhei ela lá. E ficou acertado assim. Eu conversei com o Joel, a semana passada as maquinárias estavam fazendo a união e não deu de levar. Quando eu conversei com ele já tinha saído as caçambas, saíram na sexta, parece à noite.
E eu acho que essa semana eu vou conversar com eles, querer também lá comigo lá para nós apertar eles sobre essa situação da cação para levar o seixo e a areia. Nós estamos prontos. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que essa semana eu recebi a visita aí do parceiro do GEFT, de Vossas Excelências, do meu parceiro, o Antônio da Copebon, solicitando a celeridade num processo de lei que está aqui. Levando em consideração as propostas da Comissão de Finanças, que foi para que a gente pudesse pressionar o executivo desse município e mandar para cá os planos de cargos e carreira, eu tive, Jeff, a grande satisfação de dizer para ele por que o projeto está parado nas comissões, porque não é justo a nós trabalharmos 2 anos e meio cobrando o plano de cargos e carreira para o concurso público e até agora não chegou. Informei no grupo de WhatsApp da Câmara e, graças a Deus, os vereadores aqui, nós vamos cumprir nossas palavras, obstruindo pauta de interesse que não seja interesse coletivo da sociedade, mas de interesse da gestão do executivo, que a gente sabe que tem que entrar o outro projeto que é de interesse do coletivo dos servidores, do magistério, do pessoal de apoio, nós vamos querer que entre tudo junto no mesmo pacote. Então, eu gostaria que Vossa Excelência conversasse um pouco com ele, eu acho que vocês já conversaram, e explicasse a situação. Tá bom? Conversei com ele ontem, Pereira. Ele está ciente da situação, do que está acontecendo. E, assim, vai esperar. Eu acho que quando entrar todos os projetos para a gente voltar nessa casa, vai ser analisado com bastante atenção. E eu acho que a gente fica grato, né? E, assim, a 231 é uma cobrança de todos os vereadores aí, da nossa classe aqui. E tem se arrastado por, como se você falou, 2 anos, né? Já. Então, estamos aguardando, eu acho que ansiosamente, para essa lei chegar aqui nessa casa. Positivo. Eu gostaria de dizer que semana passada o vereador Manelinho fez aqui um pronunciamento referente a pagamento de diária para o Conselho e viajar para participar da conferência estadual. Eu quero aqui também dizer que o município de Anapu, o doutor Humberto e outros técnicos, eles foi aprovado pelo Imuniza SUS, um projeto que fizeram sobre a dinâmica territorial de saúde dos ribeirinhos da Volta Grande do Xingu, no município de Anapu. Acho que, segundo o informe que chegou a este parlamentar, é que está havendo uma negatividade para não pagar a viagem para os profissionais participar deste encontro em Goiânia. Peço, Vossa Excelência aí, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde, que encaminhe um ofício nesta casa solicitando que a Secretaria de Saúde apoie para que eles possam fazer a apresentação desta situação para fortalecer, inclusive, a discussão dos royalties no futuro, presidente. Então, as coisas vão se encaixando e existe muita dificuldade em relação à qualidade da água, em relação à coloração da água, e eles vão discutir como profissionais de saúde. Doutor Humberto está apto a fazer isso. Nós precisamos que o Ministério da Saúde entenda que a dinâmica não é só ambiental, não é só peixe, não é só água morna, não. Tem uma dinâmica da saúde que não está sendo discutido no âmbito do IBAMA, no âmbito dos termos de ajustamento de conduta para com a Norte Energia. Vereador Osmar. Obrigado pela parte, vereador Pereira. Eu estive também conversando, cheguei no dia que ele estava cursando, estava até dia de domingo, eles fazendo, o doutor Alberto e demais técnicos, acompanhando e esforçando. E de 10 municípios, o Anapu foi o que ganhou a representação para ir em Goiânia participar desse curso lá. Então é de grande importância quando fala em saúde. Então o que adianta? Então não é para desmotivar. Tu já pensou, o médico está ali, os técnicos, todo mundo correndo atrás de melhorar o atendimento da saúde, correndo atrás de fazer curso, porque você sabe que a vida do médico, todo dia, Cristina, é fazer curso que tem novidade, não é verdade? Então, se eles estão se preparando,
É a ANAPU que vai ganhar, gente. Quantas vidas nós não vamos salvar, não vamos ter, que o trabalho do médico, ele é um grande profissional, e parabenizar ele pela atitude dele, pela equipe, e ANAPU, dos 10 municípios, foi a ANAPU que foi parabenizado para participar desse curso lá em Goiânia. Muito obrigado. Por último, senhor presidente, eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores desta casa. 2021, o nobre deputado federal Ayrton Faleiro encaminhou uma emenda parlamentar para o município de Anapu, aquisição de equipamento, plantadeira, colheitadeira, adubadeira, perfurador de solo para as comunidades da Volta Grande do Xingu. Esse equipamento foi comprado, foi entregue, foi adaptado no trator do projeto PFC da Norte Energia, que é o Programa de Fortalecimento Comunitário. E sábado agora, aos demais vereadores, Demival também, se quiser ir lá conosco, está convidado, assim como os servidores desta casa, será a colheita de uma área experimental lá próximo do prédio da Aspa Bom Jesus, lá no sogro do seu Joãozinho Cristóvão, e aí nós estamos convidando as pessoas, as autoridades que queiram participar, e para que a gente possa servir de exemplo para levar essa nova tecnologia para outras comunidades através de emenda parlamentar dos deputados que vocês defendem. E assim, para nós é uma grata satisfação em receber lá já a Ascom da Prefeitura, Secretaria de Agricultura já convidou, e eu estou aqui externando o convite a Vossas Excelências. Muito obrigado, senhor presidente, bom final de semana a todos, e vou estar aqui atentamente nos discursos de Vossas Excelências. Obrigado, vereador Pereira. Para não me chamarem mais a atenção, conforme já fui chamado anteriormente. Isso, é muito bom a gente não... escrito com a palavra o vereador Jefter do Surubim. Com a palavra, vereador. Bom dia novamente. Cumprimentar meus caros colegas, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, Rádio Ouvinte, YouTube. Essa semana que passamos, tivemos uma agenda em Belém, junto com o vereador Manelli, a vereadora Amanda, o vereador Romildo, a vereadora Lindinalva. Tivemos ali andando em algumas secretarias em Belém, tanto na SEDUC, cobrando questão do ensino médio da nossa região. Também estivemos ali no IDEFLOR, junto com a equipe da Secretaria de Agricultura, onde a gente protocolamos alguns projetos, fizemos algumas cobranças para o Nilson. E foi uma agenda bem aproveitosa ali na capital. Então, a gente está correndo atrás de benefícios para o nosso município. E quero aqui também, já de antemão, também parabenizar a equipe lá da Oswaldo Cruz, com as demais escolas, onde está acontecendo, Romildo, os Jogos Estudantis, onde tem a competição de várias escolas ali, Francisco de Faria, Rei Salomão, Eusébio de Queiroz ali da Vila Canaã. Estão todos participando ali. Eu acho que é um incentivo, esse projeto é um incentivo para os alunos da nossa região. Muito bom. Aquela quadra do Surubim ali, quando dá dia de quarta-feira, fica lotada nesses jogos. E é emocionante ver aquele resultado ali, aquele projeto dando certo. São 3 meses de projeto dos Jogos Estudantil naquela região, e tem caminhado bastante. Igual o Pereira falou, graças a Deus, estive também lá em Belém, conversando com o Miquel, ele ressaltando sobre o projeto da Norte Energia, recuperação de estrada ali, onde vai iniciar novamente, né, Pereira? É um alívio, eu acho, para nós ali daquela região, aquela região que a gente está ali sempre presente ali, o povo cobrando, e tanto vai recuperar aquele trecho ali do Aldeci, até no Aldeci, da Vila Ceará até no Aldeci, e as demais localidades, refazer de novo esse projeto. E a gente fica grato à Norte Energia, grato à colônia dos pescadores, as associações que estão batalhando bastante também, correndo atrás. E assim, é um projeto amplo. E sobre a questão dos comandos médicos, a gente tem recebido várias cobranças, principalmente da secretaria por falta de carro.
Agora mesmo, recentemente, para não falhar um comando médico, Pereira, eu cedi meu carro para os médicos ir, porque aquela comunidade ali já tinha mais de 3 finais de semana consecutivos marcando, e a população ia, quando chegava no dia, um dia antes, desmarcava. Então isso é chato, a gente é cobrado nessa situação, muita gente não entende que a gente repassa a cobrança, mas diz, não, o vereador não está cobrando sim, a gente depende do secretário, depende do gestor. Então, assim, quero falar para a comunidade que a gente está à disposição para ajudar. Se for para ter que levar um médico lá, mas a gente está à disposição. Então fica aqui meu apelo, quero que o secretário reveja isso e quero convidar também vocês. Segunda-feira a gente marcou uma reunião na comunidade ali com o secretário Rael, relacionado ao posto de saúde, questão da sala de vacina e o atendimento no final de semana, entendeu? Porque aquela região ali tem sido cobrada a questão dos atendimentos de emergência, a questão da ambulância, que até hoje ainda não chegou lá no momento, e a gente tem cobrado bastante essa situação. Não está fácil, a gente é ser humano, todo mundo sabe da situação que está acontecendo ali, e a gente quer uma resposta do poder público. E como vereador estou fazendo meu papel e quero que resolva isso o mais rápido possível. Então fica meu forte abraço, desejo a todos que nos acompanham um bom final de semana e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Jefter do Surubim. Inscrito com a palavra o vereador Osmar do Posto. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a presença em nome do nosso amigo Genival Negão, popular, né? A presença sua aqui também, meu irmão, para nós é uma satisfação muito grande. Bom dia, nossos agricultores, que nos fortalecem cada dia mais. Bom dia, nossos comerciantes, né? Que são os grandes gladiadores aí que sustentam, abaixo de Deus, ao comércio, à cidade. Esse povo maravilhoso. E bom dia, colegas vereadores. Eu quero aqui também parabenizar o nosso senador Jader Barbalho, porque é um senador que sempre lembra dos municípios, né, que todo ano não precisa nem ir atrás dele, todo ano ele lembra quando sai a parte dele como político, como cidadão, sempre manda aqui para nossa região, negão. Nunca deixou de ajudar o município de Anapu, todo ano ele lembra do nosso município. Está aqui mais uma emenda do nosso senador Jader Barbalho de 549 mil, diretamente para assistência social do nosso município. Então, parabenizar ele pela atitude. O nosso deputado também, Heraldo Pimenta, também tem um pedido também deste vereador, também de uma ambulância também. Já estou indo lá para cobrar, para entregar essa ambulância para nós. E também estamos indo lá também com a nossa deputada federal, Elcione Barbalho, que sempre também nos ajudou. Então nós, como parlamentar, esta casa aqui sempre vem fazendo esses vereadores. Quero parabenizar os vereadores que estiveram em Belém agora. Por último, não deu para mim ir, mas cada um, assim que der, sempre eu estou junto também, acompanhando e buscando alguma coisa. Nós não vamos dar conta de fazer tudo, que já passou mais de 5 câmaras nesta casa, vereadora Cristina, e sempre faltou alguma coisa e não foi dos parlamentares cobrar e de fazer. Nós não dá conta de tudo. Passou 5 prefeitos, como prefeito Ael, primeiro prefeito Reis, aí Batista, Chiquinho, João Paraná, saudoso João Paraná, que também fez a sua parte também, e agora está o nosso prefeito Ael como um segundo mandato. Também vem fazendo e realizando também alguma coisa também. E nós, como parlamentar, a cobrança nós faz. Eu falo aqui, colegas vereadores, não estou aqui para criticar ninguém. Se o papel de nós, como parlamentar, quero parabenizar a Secretaria de Agricultura, de Obra, que já está pedido desta casa, não só deste vereador, mas desta casa, desses vereadores. Nós tivemos reunião, Fernando, 2 ou foi 3 vezes, não foi? Teve aqui na Câmara, tivemos lá no gabinete do prefeito, aonde ficou, vereador Romildo? Do prefeito, e junto com a secretaria, 3 reuniões, não foi? De começar a colocar as máquinas na rua, para começar a limpar os bairros da nossa cidade. E este vereador costuma falar, e junto com os colegas vereadores, não pede para limpar uma rua, pede para limpar o bairro todo. Terminou aquele bairro, passe para outro. Então, nosso papel é esse aqui.
Às vezes, o vereador Osmar, tu não foi lá ver, depois que passar no Alto Bonito, que eu estou sabendo a informação do secretário de obra, que estava lá no Alto Bonito, dando um grau lá no Alto Bonito. Respeito o direito de cada um, o trabalho de cada um, a democracia. Quando terminar de limpar o bairro, terminou, aí o vereador vai lá ver se limpou todas as ruas do bairro. Passou para outro bairro, eu vou lá ver. Porque não adianta, faça uma coisa bem feita. Se é para fazer, é do Raimundo, é do Pedro, é do Lázaro, é do José, não importa, todo mundo paga seu imposto. Todo mundo tem direito igual. Não é preciso, eu como parlamentar, estar lá no bairro, as máquinas estão lá, e nós estivermos fazendo papel de encarregado. Tem que limpar a rua de fulano, tem que limpar a rua de ciclano. Aí para mim é uma palhaçada. É uma palhaçada. Para isso que existe secretaria de obra, para isso que existe coordenador. Respeito o direito de cada um. Se eu estiver errado, colegas, me desculpe. Isso, nosso papel aqui é legislar, pedir, cobrar. Agora quem executa, quem é? É o prefeito. Parabéns pela ter colocado as máquinas já aqui na cidade. Eu sei que quando terminar, que não se trabalhar certinho, planejamentos, nosso amigo presidente, com uns 20, 25 dias termina aqui e volta para zona rural também. Quero parabenizar ontem um pedido nosso deste parlamentar, ali na entrada da cerâmica, das empresas ali da cerâmica, serraria da cidade. Depois do horário, eu tive conversando com o secretário de obra. Falei, assim que terminar o horário, tu vê com o operador, se dá para ele fazer, ele tampar um buraco imediato, que estava ruim, do cara trazer seu material ali da empresa da cerâmica, da serraria também. Foi lá rapidinho a máquina, lá, deu, tampou uns buracos. Parabéns ao Joel, parabéns aos funcionários, ao Juscelino e outros mais que por ali, Oreia também, que foi rapidinho. Lá, não, foi ali na entrada da cerâmica ali, da empresa. Não, foi só rápido, lá estava ruim, Pereira. Tem que limpar tudo, você sabe disso. Não adianta a gente querer terminar, então a gente fazer um bairro, aí também é deixar o cara doido, né? Primeiro a gente tem que deixar o cara terminar os bairros da cidade, para depois fazer outra. Não adianta nós pedir para limpar os bairros e na mesma hora limpar as vicinais. Não dá conta. Ou uma coisa ou outra. Aí eu quero parabenizar pela atitude da Secretaria de Obra, pelo Joel, pelo trabalho que está sendo feito, aos operadores, e que o pessoal, nossa população, gente, às vezes critica, com razão, a crítica construtiva, ela é bem-vinda, ela é para nós se corrigir os erros da gente. É para isso, quem não querer ser falado não entra na vida pública. Então nosso papel nós estamos fazendo, e assim trate bem, receba bem, que eles são funcionários. Que às vezes o cara acha que o cara é funcionário, Macaxeira, é obrigado a humilhar, gritar, ninguém está aqui para servir dessa forma. Trate bem, porque são empregados, são operadores, e são nossos funcionários, funcionários de vocês, é do povo. E eu quero parabenizar. E a questão da iluminação pública, vereadora Cristina, está aqui um requerimento seu, está um requerimento nosso que nós já pedimos, que o pessoal da DIP também, assim como está fazendo, Fernando, um projeto de limpar todas as ruas dos bairros da cidade, todos os bairros, que faça também um projeto também da iluminação pública. Assim que for iluminar um bairro, ilumine ele todinho, para depois passar para outro. Não adianta a gente iluminar uma rua aqui e outra acolá. Vai deixar, se tem para iluminar uma rua, nem que seja aquele bairro, material, ilumine aquela rua naquele bairro. E termine aquele bairro, depois faça outro. Que não adianta iluminar aqui, aí anda 3 km, 4 km, bota outra lâmpada também em outro. Não funciona dessa forma. Se tem lâmpada para iluminar um bairro todo, ilumine ele. Se tem para iluminar só uma rua daquele bairro, ilumine. Esse é o papel da iluminação pública, que eu quero que trabalhe, que já vem anos, vereador Romildo, que nós vem trabalhando com esse pessoal da DIP, que melhore, se é falta de material, que o governo municipal, executivo, dê um jeito e compre o material para o pessoal ver a nossa cidade toda iluminada, que esse é o papel, essa é a cobrança de nós como parlamentar. Eu quero dizer aqui, o INCRA é o governo federal. Entra anos, Fernando, e sai anos. Nós está vendo aí a Polícia Federal fazendo seu trabalho, rodoviária. Nós está vendo aí a Polícia Federal também, sem ser a rodoviária, em comandos de terra, corrigindo, cobrando do cidadão que está fazendo alguma coisa irregular. Agora eu queria do governo federal, presidente Lula, que é o governo federal, olhasse, assim como eu cobrei. Se veio aqui
na bancada, também cobrei também do Bolsonaro, também na época que ele passou como presidente da República. Hoje é o Lula, que o nosso presidente, que é nosso presidente que está lá, mas que eu não votei, mas ele está lá presente. Eu quero dizer, até quando a sociedade da região da Transamazônica, dos governos federal, que passa, assim como a Polícia Federal vem, o governo que é mandado pelo governo federal, a Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo seu dever de casa, que venha documentar o povo da região da Transamazônica que foi colocado pelo INCRA. O INCRA, que é um órgão do governo federal, foi o INCRA que colocou esse povo há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, aqui. Não estou criticando o vereador Pereira, um governo. Eu quero que o governo federal que esteja lá, documente o povo, dê documento para o povo. Porque se documentar nosso povo, o povo tem como respaldo para ir no banco fazer um financiamento, fazer um projeto, montar uma empresa, montar uma indústria. Porque quando você não tem a sua terra documentada, você não tem direito a nada. E foi o próprio INCRA, há 30 anos, há 40 anos, que trouxe um povo do Nordeste, do Sul, para cá, que 90% da população que tem terra na Transamazônica, vereador Pereira, é nordestino, é povo de fora, que veio o governo, trouxe. E hoje o próprio governo não quer documentar o povo, entra ano, sai ano, a gente só vê falar em documentação, que aparece deputado, aparece senador, aparece vereador Manelinho, todo mundo documentando o povo. Depois que passou a política de governo federal, cadê? Ninguém fala. Não tem nem na minha bancada, nem na bancada de vocês. Ninguém fazendo nada. Ninguém. Passou a política de governo federal, de senador da República, quieta tudo. Mas daqui 2 anos, vem de novo. Aí vem com toda mentira, dizendo que vai documentar o povo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu estou dizendo é de toda a bancada, que foi eleita aqui na região da Transamazônica, principalmente no município de Anapu, que é o município mais crítico, a questão da área. Tá entendendo? E ninguém some tudo, do PSDB, do MDB, do PT, de todos os partidos some. Não estou aqui para tampar o sol com a peneira, não. É uma crítica construtiva. Na época da política, está aqui do governo federal, está do estadual, está de todo mundo. E depois que passa, esquece, vereadora Cristina. Parece que coloca uma pedra em cima. Você não vê ninguém, você não vê um senador mais falar em documentação de terra. Você não vê um deputado federal, não é só do meu lado não, é de todos. Se eu estiver mentindo, vocês falam. Que em cima de palanque vocês vê. Fazendo reunião para documentar o povo. Pegando o documento do povo. Que teve senador que pegou o documento do povo. Dizendo, nós vamos regularizar. Esqueceu. E ganhou. Mas daqui 2 anos, 3 anos, vai estar aqui de novo. Eu acho que está na hora, gente, se a gente quer uma coisa justa, que não tem mais terra vaga por aí não, as terras, todo mundo tem dono. O INCRA sabe. Então está na hora do governo federal, nossos deputados estadual, deputado federal, criar vergonha na cara e respeitar o povo que eles trouxeram e botaram aqui. Em vez de estar o exército aí, bote o exército para documentar o povo. Bote junto com o INCRA. Às vezes vai levar anos, vereador Manelinho. E anos, se não tiver uma atitude de um governo, que seja quem for que estiver lá. Aquele que fazer, independente de partido, eu vou parabenizar. Que é uma briga só, é uma resinha só, vereadora Cristina. Há 30 anos, 40 anos. Eu estou 6 anos como parlamentar nesta casa. É 6 anos ouvindo documentar o povo. Aí na época da eleição, vem lá um fulano, bota uma pasta debaixo do braço e diz, esse aqui é nosso. Agora vai sair, que o fulano de tal pegou os documentos do povo. É falta de vergonha, é falta de compromisso do governo federal, de deputado federal, de senador da República, com o povo da região, Fernando, da Transamazônica. Porque Anapu e a região da Transamazônica não é diferente dos outros estados. Quando o governo federal quer fazer, ele vai lá e faz, ele vai lá e documenta. Sabe por que não faz? Porque não tem vergonha na cara. Vergonha eles têm, sabe de quê? De chegar aqui em cima dos palanques e mentir para todo mundo. E não depende de nós como parlamentar, depende deles, que é eles que têm a pasta de governo federal,
de deputado estadual e de senador da República. Eu estou falando aqui, não foi ninguém que pediu para me falar, não. Eu senti. Porque se nós não falar que nós calar, todo mundo cala. Pode falar, vereadora Cristina. Obrigada, vereador Osmar, pela parte. Quando nós estivemos na comitiva de vereadores em Brasília este ano, nós estivemos no INCRA e foi questionado essa situação pela falta de regularização das terras, né, em especial aqui da Transamazônica. 50% do problema, vereador Osmar, segundo o INCRA, trata-se de falta de recurso para ser feito o georreferenciamento dessas áreas. E fica até a proposta aqui, nós fizemos essa proposta para o senador Zequinha Marinho, e fica aqui também a proposta, até mesmo para o senador Jader, para que aloque recurso no INCRA, em especial até mesmo para que seja feito a REUB no município de Anapu, para que essa parte que nós temos considerada urbana, que até hoje ela pertence à área rural, e o que falta é recurso para fazer 50% do processo, que é o georreferenciamento. Então, como o senhor disse, depende deputado federal, senadores, para que tome as nossas dores, se unam, para que nós possamos conseguir, então, um êxito nessa questão de regularização fundiária. Só para cumprimentar. Pereira. Não, ele disse que não vai cumprimentar, não fizer, já à vontade. Eu quero dizer para a nobre vereadora, eu não concordo, sabe por que eu não concordo, e dizer que não tem recurso? Como é que tem recurso para pagar o avião pro Ibama tá aí montando o povo, ferrando o povo? Como é que tem recurso para o próprio INCRA? Eu vou citar aqui um nome de um funcionário, e não peço segredo não, do Danilo. O Danilo, que é um funcionário do INCRA, me renunciou, pilantra, covarde, me renunciou, me fez uma denúncia minha na Polícia Federal, colega vereadores. Como eu era invasor de terra, como eu era coordenador de terra, você sabe o que eu estava fazendo? Nada mais, nada menos, defendendo aqueles cidadãos ali do Virola Jatobá, que estava trabalhando. E eu disse para ele, porque, cadê um projeto? Eles fizeram um projeto, ele fez um projeto lá, pela associação, carregou 1,5 milhão, nunca prestou conta à sociedade, tá entendendo? E o dever dele com o INCRA, ali onde tinha as terras do governo, lá para frente, lá, do T, para frente, que era para ele estar regularizando ele como funcionário público. O dever dele, como é que era? Era para dar apoio e motivar aquele agricultor que foi assentado por ele, Fernando, a ver a questão da documentação e ver o que é a associação, a sociedade daquela comunidade ali precisava. O que ele estava fazendo? Mais projeto. Mais projeto. Como é que ele tem condições de fazer projeto, ele fazer andamento, e o colono não tem? É isso aí que eu disse. E eu disse para a delegada da Polícia Federal, vai lá atrás dos invasores de terra, que você vai saber quem é o invasor de terra. Principalmente é ele, que é um pilantra, que não faz o seu dever de casa, que o papel dele era documentar o povo, ele como funcionário do povo. E diz, pode vir investigar. Pode vir atrás de mim quantas vezes vocês quiserem, que eu estou pronto para dar o endereço da minha casa. Nunca. O primeiro pedaço de terra que eu tive aqui foi comprado. Está entendendo? E não tem negatividade nenhuma. Agora ele, como parlamentar que estava como funcionário do povo, como um funcionário do órgão que assentou o povo, que era a obrigação dele de documentar o povo, ele estava fazendo projeto e projetos em cima e arrancando o dinheiro daquele povo. Foi o que eu deixei bem claro lá. Então, gente, se o INCRA, ele sabe, o INCRA tem condições, se o governo quiser fazer, Pereira, seja o governo que for, se tomar uma atitude, faz. Porque a região aqui do estado do Pará não é diferente, é Brasil. Como é que Goiânia tem, Bahia tem, Minas Gerais tem, Roraima tem, todos os lugares aí tem documentação quando o INCRA assenta.
Eu não estou dizendo que é um assentamento de um dia, de um ano, não, de 2 anos, não. É assentamento, vereadora Cristina, de 40 anos, de 50 anos, de 30 anos, de 20 anos, que está aí. O INCRA sabe. E quantos GEL que o governo fez, você sabe disso? Quantos GEL fizeram? Isso é desculpa de não documentar o povo. É falta, sabe de quê? De vergonha na cara, de atitude dos deputados federal, de presidente da república, não querer documentar esse povo. Invente outra história, que quando quer fazer, meu irmão, faz. E não depende de nós, vereador, não. Que não é falta de nós cobrar, não. Que nós cobra, nós é apenas um tijolo. Eles que são a pedra fundamental que está lá em cima, em Brasília. Eu lhe falo uma coisa para vocês, estou cobrando, não é só do não, é falta dos deputados federais do MDB, do PT, do PSDB, de todo partido, criar vergonha na cara e ajudar o povo. Que na época da política, o cara pega uma pasta, bota a vereadora Amanda, debaixo do braço, e disse, eu vou documentar. Cadê o documento do Vrade? Lembra essa história? Vrade como deputado federal? Então, gente, não é uma briga em vão. A gente não pode calar. Se a gente calar, a gente consente. Então eu quero dizer aos nossos agricultores que nós estamos aqui à disposição, cobrando. Eu quero também parabenizar, gente, que às vezes nós deixamos de parabenizar a Polícia Civil, a Polícia Militar. Você vê que, graças a Deus, nossa Anapu deu uma parada. A questão de roubo de moto, a questão de matança de gente. E é um trabalho da polícia, da segurança pública. Eu quero parabenizar o delegado, a equipe da Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar, que às vezes a gente deixa de parabenizar só na hora difícil. Isso aí que está acontecendo é um trabalho que continue investigando mais, que continue andando mais, que a Polícia Militar na rua é o combate. Quando a polícia, quem tem medo de bandido, de polícia, sabe quem é? É bandido. O cidadão de bem não tem medo, Fernando. Por que tu vai ter medo? Você não cansa fazendo nada de errado. Você não tem medo. Porque quando a polícia está na rua, está presente, o bandido está distante. Então, eu quero que a secretaria da DIP aí, a limpeza da rua, a iluminação pública, tudo faz parte. E eu, como parlamentar, estou aqui, mais uma vez, com meu nome à disposição. Pode contar com este vereador. Não somos 100%, que 100% é Jesus. E ninguém joga pedra em cachorro morto. Agora eu sempre falo que eu não sou peteca de Satanás, não. Criticar, pode criticar. Agora estou aqui à disposição e sempre trabalhei e sempre venho trabalhando à disposição desse povo. Até o dia que Deus achar que eu esteja aqui e o povo que eu esteja presente nesta casa como parlamentar, vou estar cobrando. Se as ruas não forem limpas, o culpado não é este vereador. Se não está tendo iluminação pública, o culpado não sou eu nem nós. É falta de alguma atitude do governo. E quero parabenizar pela atitude de ter colocado as máquinas na rua, está fazendo o serviço, que é o dever de casa. Agora eu quero fazer aqui uma crítica ao nosso secretário de saúde, gente. Porque está demais, Fernando. Eu não sou contra. A equipe lá de enfermagem, ele tirou um enfermeiro. Tinha 2 enfermeiros dentro do hospital. Eu acho que todo mundo já recebeu cobrança. E hoje só tem um enfermeiro para atender no hospital lá dentro e na emergência e não dá conta. Ficou de colocar um médico, não colocou. Eu sei que os vereadores, os colegas vereadores estiveram sentados lá cobrando. Esse médico na emergência não botou, Manelinho. Só tem uma técnica de enfermagem lá ontem, tinha. Na emergência, e não dá conta de atender. E a enfermeira que está atendendo junto com ela está lá no hospital velho e cá na emergência. Então não dá conta, gente. Ele procure se informar mais. Para isso que existe uma diretora. Se a diretora está lá, ele tem que saber como é que funciona. Olha, ele fez uma promessa aqui que ia aumentar o salário dos dentistas. Não aumentou. Então que não vem aqui nesta casa falar aquilo que ele não pode fazer. Faça primeiro, para depois, tudo que vir de êxito e fazer, a gente vamos parabenizar. Muito obrigado pela concluir. parte. Eu quero aqui só reforçar que nós fizemos o projeto de indicação para a adequação do salário da enfermagem
e eu acho que está demorando também entrar nesta casa. O processo, as leis já foram aprovadas, inclusive do orçamento, e até agora não entrou. Já deu tempo suficiente para que a gestão do município, a Secretaria de Saúde, encaminhe para cá, vereador Osmar. É o teto do salário da enfermagem, né, que foi aprovado do governo federal e até agora não veio. E tem que já sair nesse salário já do povo já, que é direito deles, é dever deles. É mais do que a obrigação que já foi aprovado pelo governo federal, né? O teto, que venha que pague seus funcionários. É isso aí, presidente. E que toma uma atitude, que ele ficou de botar um médico lá na emergência e um técnico. Aí tá um enfermeiro só atendendo, não dá conta, vocês podem ir lá que tá uma loucura. Tu já pensou, tiver de fazer uma cirurgia, o médico lá no hospital, aí a enfermeira que tem que atender lá na emergência, tem que atender aqui. Não dá, gente, não funciona dessa forma. Essas são minhas críticas, que ele resolva. Que ele primeiro chega naquela direção ali, ele procura a diretora, que para ali está a diretora, que tem 10 anos, ele pode ser técnico, conhecimento dele, não quer tirar os méritos dele, mas lá quem entende é quem trabalha lá e quem convive lá, naquele hospital. Muito obrigado. Obrigado, novo colega vereador Osmar. Só peço aos colegas que a gente ser mais objetivo nos posicionamentos. Que o tempo ele vai se esgotando e a população às vezes quer ouvir cada vereador, os posicionamentos, e vai ficando muito tarde. E se a gente levar no tempo que está sendo, o espaço que está sendo determinado a cada um, às vezes as pessoas não conseguem ouvir cada demanda. Com a palavra, o nobre colega vereador Fernando Cadeirante. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, em nome de vocês eu cumprimento o pessoal que está aqui na galeria da nossa casa. Quero dizer para vocês que sejam bem-vindos, esta casa são de vocês, é um prazer recebê-los aqui. Quero aqui agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de estarmos aqui, né, porque sem Ele nada somos. Vereador Pereira, esse teto aí, não é do seu governo, é do governo Bolsonaro, é lá atrás, tá? O teto Não, o projeto não, vereador. Vereador Osmar, o senhor trocou num assunto delicado e complicado relacionados aos órgãos fiscalizadores. Polícia Federal, Ministério Público, CMBio, SEMA do Estado e IBAMA. Aí o senhor fez uma pergunta que ela ficou sem resposta. Por que só vem órgãos para fiscalizar, oprimir e perseguir? Eu lhe respondo. Porque esses órgãos, eles arrecadam, eles oprimem, eles perseguem, ele causa terror nossos agricultores, nos nossos produtores. Aí por que não vem uma ação em conjunta com a Secretaria de Agricultura, INCRA, para dar suporte? Ao mesmo tempo venham os órgãos fiscalizadores, que é para manter a ordem e a paz, mas é que venha os órgãos que dá suporte, o INCRA e a Secretaria de Agricultura, que seja a nível de Estado e a nível federal, para que o nosso povo possa criar mais e menos espaço e dar realmente aquilo que são deles por direito, a escritura, os documentos, que eles possam sair dali e ter a sua própria linha de crédito sem precisar de avalista. Porque os documentos que temos aqui era mais ou menos assim: a terra é sua, agora é minha. Todos. E nas condicionantes que aí estão, ela tem que ser verificada pelos nossos deputados federais e senadores, porque as condicionantes que está aí, o título, não vale nada, viu? Qualquer denúncia ali pode ser revogado o seu título e você perdeu o direito da terra. Então, ou seja,
Se alguém aqui esteve atento sobre as condicionantes e o Código Florestal lá atrás, ou seja, saiu do nada e chegou a lugar nenhum. Ou seja, ninguém tem nada. Tudo é do Estado. Sinto muito falar isso, eu não queria falar isso, mas infelizmente essa é a realidade. Ninguém é dono de nada neste país. Infelizmente, essa é a realidade. Há anos, agora mesmo, moradores com mais de 30 anos, 35 anos, estão sendo expulsos das suas terras. Cacaus produtivo, açaí produtivo, curral grande, casa boa sendo destruída. Rede elétrica há mais de 20 anos naquela localidade estão sendo tiradas. Áreas foram demarcadas porque era uma pretensão lá atrás e agora, infelizmente, as pessoas estão sendo expulsas das suas terras e estão saindo com a mão na frente e outra atrás. E o mais, eu quero aqui agradecer a cada um dos senhores, né, pela amizade, pela parceria, pela compreensão, pelo entendimento e pelo tempo que aqui passamos junto. Quero aqui agradecer cada um dos nossos moradores do município de Anapu, né, por sempre estar nos cobrando, nos criticando e às vezes nos parabenizando. Semana passada eu estive no travessão ali do Bom Sossego, no Surubim. Essa semana eu estive ali no travessão da União, vendo alguns serviços que ali estão sendo feitos. E a felicidade daquele povo que contentam com o pouco. Não precisam de muito para que eles sejam felizes. Estive ali no Alto Bonito, passando por lá, e vi que alguma coisa ali já foi melhorada. Infelizmente, as coisas não fluem como deveria, porque na nossa cidade tem muita casa, muito lote que foram desmanchados, e esses restos de madeira são jogados na rua e ali queimado, e os pregos ficam expostos ali, e as máquinas furam o pneu mais do que o necessário. Não tem mecânico nenhum, borracheiro nenhum que consiga remendar um pneu de uma Patrol num piscar de olho. Tem pneu que demora um dia para ser remendado, né? Então, que as pessoas possam se atentar a isso e essas madeiras não sejam queimadas no meio da rua, para que não possa, no futuro, isso é uma situação preventiva, né, para que quando a gente pedir que a Secretaria de Obra dessa legislatura, ou que seja a outra, pedir que algo seja feito em benefício da nossa cidade e que esses simples gestos não venham atrapalhar o andamento e do serviço que vocês serão beneficiados. Então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, né, em nome, né, de todos os produtores, criadores da agricultura de subsistência, agricultura familiar, que realmente é aquele que sustenta, é aquele que carrega o país nas costas, é aquele que coloca a mercadoria na mesa, na prateleira do supermercado, para que nós possamos ir lá e comprar. Quero aqui parabenizar cada um de vocês que acordam cedo, que trabalham e que produz de melhor qualidade para que possamos nos alimentar. Obrigado a cada um de vocês e que Deus, na sua infinita bondade, proteja o nosso povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando, pelo pronunciamento. Parabéns. Com a palavra o vereador Manelinho do sindicato. Manuel Carvalho. Oi. Oi, som. Oi. Oi. Quero dar um bom dia todo especial aos nossos rádio ouvintes, aos nossos internautas,
todos os nossos canais de comunicação, aos meus colegas de bancada, ao público aqui presente, aos nossos servidores da casa. Quero, aqui neste momento, senhor presidente, os demais vereadores, dizer da minha grata satisfação em ver as ruas de Anapu começar a ser limpas, né? Isso a gente tem sofrido bastantes críticas com relação à situação que a nossa cidade se encontra, ainda se encontra, mas que aos poucos está melhorando, né? E é nesse sentido que eu venho aqui parabenizar o nosso secretário de obra, Joel, parabenizar, né, a atitude desses 11 vereadores, que fomos nós, que reunimos com o prefeito por mais de 2 vezes, para ser mais exatamente, por 3 vezes, toda essa bancada, e exigimos dele por todas as 3 vezes, exigimos que fizesse a limpeza das ruas, né? Não só a limpeza, mas que deixasse nossa cidade trafegável, inclusive colocando material de onde tanto tem só sido tirado, né? E estou dizendo isso porque depois aparece os pais, as mães, que quando é para criticar, só critica o vereador, o prefeito e o secretário de obra. As nossas mães sofrem, né? Quando é para parabenizar, né? Então deveria parabenizar aqueles que realmente estão ali agora conseguindo o que tanto a população estava ali ansiando, né? E dizer que a população não está errada de cobrar, não. Tem uns gaiatos que eles não sabem cobrar, às vezes eles cobram ofendendo as pessoas. Mas aquelas coisas que vêm de tão de baixo, a gente só nem olha, né? Eu costumo dizer para meus colegas vereadores aqui, tem uma figurinha de grupos, que é igual aquela taca conversada que a gente levava da mãe, né? Diz, ó, tu tá apanhando hoje, porque há dias atrás eu falei assim pra ti, entrou no ouvido e saiu no outro, né? Então, eu já disse aqui uma vez, volto a dizer, tem uns certos criticadores que a história deles é mais suja do que pulete de pato, e esses, de forma alguma, não me atinge e nem ligo para as críticas deles, porque não serve para mim. Nesse sentido, quero aqui também dizer, Fernando, quando foi para nós abrir ali aquela rua Bandeirante, ali tinha muitas construções irregulares, né? E à época eu era secretário de obra ali. Tinha um monte de carro, trator velho, um monte de coisa. Eu fui lá, um dos donos daqueles equipamentos, e tenho fotos até hoje, registro e tudo, vídeos. E disse, meu irmão, é o seguinte, eu sei que aqui teve no abandono, mas a partir de hoje nós precisamos dar uma nova cara para isso aqui. E para dar uma nova cara, esses seus equipamentos não podem estar na rua. Ele disse, mas eu não tenho condição de tirar isso daqui. Eu falei, mas eu vou lhe dar a condição. Você me diga onde é que você quer que eu coloque, que eu vou colocar. Seria aqui um lugar seu. Eu não posso tirar do meio da rua e colocar no meio da rua. E assim foi feito. Disponibilizei PC, caminhão, prancha, né, caçamba, e nós abrimos aquela rua. Aquela rua é uma das ruas mais alinhadas de Anapu, né? Então, assim, teve um servidor nosso da casa, que era servidor, era motorista de uma caçamba, inclusive até hoje, ele ainda é meio ressentido comigo, que a calçada dele estava no meio da rua. E aí eu pedi, na frente dele mesmo, né, que assim, é melhor a gente ir para não mandar recado. Eu falei, ó, a gente vai tirar, está no meio da rua, pede que você entenda. Não, mas não dá para rodear. Eu falei, não dá, nós vamos alinhar para todo mundo, entendeu? E nós tiramos ali aquela calçada dele, naquele momento, né. Eu falei, mais na frente, tu vai entender quando essa rua estiver bonita e alinhada, que teu patrimônio aqui vai valorizar muito mais. E é uma das ruas hoje que todo mundo quer morar ali, né? Então, tinha uma outra área que estava no meio,
e o cidadão era muito valente. Ele matava, que ele esfolava, e os funcionários ficaram com medo. Eu fui lá, eu disse, ó, eu estou aqui, sou servidor público e vou fazer, minha determinação é fazer. Então eu liguei para a doutora Jaqueline, nós chamamos a polícia, e a polícia botou a viatura lá, e eu disse para o cidadão, ó, pega lá uma concha da PC e tira essa área, e desemendamos, e foi feito dessa forma, né? Outra mulher que teve a casa, que ficou muito embaixo por causa do aterro, é uma pessoa, uma servidora também pública, professora, e ela foi ali duramente prejudicada, e foi uma pessoa humilde desde o começo. O prefeito foi e conseguiu ali dar uma ajuda de custo para ela, para que ela pudesse retornar, a crescer a casa dela e estar num local mais salubre. E assim também foi feito, ficou satisfeito. Estou dizendo isso porque quando se quer fazer, não há desculpa de que o cara tem um cano no meio da rua. A rua não é dele, meu irmão, entendeu? Que ele tem um fio dele que é baixo, a máquina não pode passar. Então, assim, eu tenho certeza que se o secretário de obras chamar ali o setor de tributos e for imediatamente, pega a polícia e leva lá, vai fazer, entendeu? Vai fazer. A rua tem que ser limpa. O bairro tem que ser limpo por completo, né? Tá ficando alguma coisa que é um atoleiro, uma situação, tudo bem, não dá de entrar. Agora, essas pequenas situações, nós temos que ter o pulso firme. O executor que está ali, ele tem que tomar a frente e fazer a coisa acontecer, né? Porque nem todo mundo vai gostar, não. Então, assim, a gente vê que às vezes a gente contraria algumas pessoas, mas esse também é uma das coisas que acontece a quem coloca o seu nome à disposição da população, né? Quero deixar essa deixa aqui, porque eu ouvi falar já que tem cidadãos aí na rua brabo, porque cortou o cano ou porque tirou um monte de areia dele. A rua é do município, né? Quem colocou ali, o setor de tributos ou a própria prefeitura, faça um anúncio e diga, tal dia nós vamos estar em bairro falando de tal. Quem tem suas coisas que está no meio da rua, tire, né? A gente fazia isso. Levava o Demutran, às vezes para, né, tá dando ali uma segurança, e pediu os nobres munícipes que respeitem os funcionários, né? Se quiser bater, bata no secretário, no prefeito, nos vereadores, né? Porque o funcionário que está ali, ele está só cumprindo uma ordem de terceiros e que é para o bem do município. Para que a gente não desmotive ele, em outra hora que a gente precisar, ele já esteja uma pessoa desmotivada, tá? Essa questão, quero frisar aqui, que foi nos passado, e às vezes chega muita história a nós. Eu não quero colocar aqui como um fato verdadeiro, mas se for verdade, eu quero pedir encarecidamente que o nosso secretário de saúde reveja algumas atitudes que está chegando até os nossos ouvidos, né? De sim, sim, não, não, porque nem tudo é sim, sim, não, não. Tem que ser analisado, casa a casa. Né? E eu estou falando aqui justamente de um trabalho que foi feito pelo Dr. Humberto, por pessoas da saúde, que foram reconhecidos externamente esse município, porque às vezes as pessoas do município, às vezes não reconhecem, mas às vezes tem outros municípios que reconhecem boas experiências que acontecem aqui. E nós temos que dar incentivo a esse profissional, né? E que está chegando, igual o vereador colocou, a nossos ouvidos, que tem essa dificuldade hoje de se fazer, custear esses deslocamentos. Nós temos que tirar de outro lugar, de onde for, menos importante, mas nós temos que fazer isso, né? Porque senão nós vamos desmotivar esse profissional. E a saúde do nosso município só tem a ganhar com isso, né? Então quero pedir, né? Quero inclusive que essa casa, se possível, o vereador presidente Romildo Rocha, faça um ofício, né? Indicando, perguntando ou questionando, né? Realmente ali para que um pedido, né, para que esses profissionais sejam atendidos ali naquilo que está sendo solicitado. Quero aqui falar uma situação sobre a questão que foi levantada aqui na Secretaria de Habitação, né? Na nossa lei na nossa lei orçamentária, assim como também na nossa lei de diretriz orçamentária,
vem habitação na Secretaria de Obra, vem habitação no meio ambiente, vem, né? É uma bagunça generalizada, né? Bota aquelas pequenas rúbricas ali para poder ficar, porque não pode deixar de ter. Mas eu quero alertar vocês que o governo federal estará lançando, já foi pré-lançado, mas está lançando, a questão do Minha Casa Minha Vida, de novo, né? E vai ser mais de 2 milhões de habitação para todo o estado do Brasil, todos os estados do Brasil, e o Pará é um desses estados do Brasil. E vai conseguir pegar financiamento, vai conseguir pegar essas bonificações do governo, ter esses direitos, quem estiver organizado. Então, se não dá para criar uma secretaria ali exclusiva, né, mas que crie um departamento exclusivo dentro de outra secretaria, vereadores. Porque a desculpa é que não tem recurso. Eu, particularmente, pedi ainda agora ao nosso contador Nazareno que pegue para nós, né, e vou fazer o ofício para pedir a execução financeira do que foi feito até hoje, que foi prestado conta no TCM. Porque essa história de não ter recurso, ela precisa acabar, né? Ela não tem recurso para tudo, mas para algumas coisas tem que ter recurso para aquilo que é prioridade. E eu entendo que o nosso dinheiro tem que ser gasto em coisas tipo a saúde, a educação, estrada, em coisas que estão ali, né, no dia a dia, mas tem uma parte desse dinheiro que tem que ser gasto, tipo, eu vou gastar R$10, R$50 e o município vai arrecadar com aquilo 100 mil, 200 mil, né? Então eu tenho que gastar dinheiro naquilo que eu também vou arrecadar. Eu tenho que fazer investimentos, coisa que esse município tem feito muito pouco. Estou fazendo essa crítica aqui, uma crítica construtiva. Estou falando aqui que nós precisamos trabalhar mais a longo prazo, mais a médio prazo e não só a curto prazo. Nós precisamos estar de olho nesses programas do governo que estão aí para vir para o município, mas o município precisa estar o quê? Organizado. Se não tiver organizado, não tem um setor, não tem nada que cuida disso, como é que isso vai vir? Como é que você vai beneficiar essas famílias que estão aqui debaixo do leão? Como é que você vai beneficiar essas famílias que são prioridade, que estão nesses baixões que todo ano alaga, a secretaria tem que estar lá, pessoas vêm atrás de vereador, vai atrás de populares, sede escola, isso, aquilo, outro, para pessoas que estão morando em locais que a gente diz irregular, mas é o único local, talvez até hoje, que ele conseguiu morar. E que ainda por si só continuam construindo mais ainda. E nós temos um setor de tributos que às vezes e deixa a desejar, e nós já cobramos isso, e eu não vi melhora alguma, senhor presidente. Tivemos uma reunião com o gestor colocou à disposição, e eu não vi melhora alguma nessa questão. Sinceramente, parece que foi piorar, né? Quando tem alguém fazendo uma coisa muito absurda, aí ele vai lá dar um trancão, dizer, né? Mas a fiscalização de rua, as situações, semana passada mesmo nós tivemos uma situação dessa aqui, a gente viu que, né, não tem melhora alguma aqui dali. E precisa dar um rumo aqui dali, senão a nossa cidade vai continuar mais ainda desordenada. Vereador, você pediu uma parte? Só para cumprimentar, que é bem benéfico a tua palavra, tua pontuação, tu vê que a questão da ponte do Rio Xingu, que é um grande, que vai entrar verba no nosso município, porque se nós, quando tu fala que nós não tiver uma área para receber as casas, você vê que toda a vida o governo federal recebeu Minha Casa Minha Vida aqui, projeto do cheque moradia, você é tudo espalhado. Então, se nós tiver uma área de aplicar, que aproveite essa verba que vai entrar de orçamento agora da ponte, que eu sei que é uma boa verba, dá para comprar uma grande área para preparar para colocar esse povo do Leão, colocar esse povo da beira de rio. Tá entendendo? Essas são a minha ideia, colega vereador. Obrigado, vereador. Quero tocar aqui no outro tema também, que esse dá confusão em tudo quanto é lugar da discussão. Quando você fala de terra, de religião, de gênero e de futebol, né? Aonde você colocar vai dar. Mas é a diversidade que nós temos que conviver, né, vereador Fernando? Nós vivemos num Brasil diverso e esse Brasil, ele é nosso, né? E por ser nosso, nós como parlamentares também do município, nós temos que apoiar
e está ali pronto para poder trabalhar essa diversidade de ideias, essa diversidade de religião e tantas outras que existem. E é nesse sentido, vereador Osmar, que eu digo que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele já foi por muitos anos mais atuante, né? Hoje eu tenho vergonha como parlamentar, eu me envergonho por alguns servidores que são lotados na Superintendência de Santarém, que para mim aquela qualidade de servidores ali tinha que ser extinto do trabalho público. Ele não tinha que ser apenas expulso do INCRA, não. Ele tinha que ser extinto do serviço público. Porque a Superintendência de Santarém, o único superintendente que passou lá, que desenrolou alguma coisa, inclusive na nossa região, muito pouca, os servidores conseguiram prender ele em menos de um ano. E foi o Pedro Aquino, tá? E teve assentamento em Anapuco, foi pago o crédito, foi botado casa, isso, aquilo, outro, e passou dinheiro em conta de associação aí, mais de 5, 10 anos quase, tá? Até o governo recolher de novo. Então, assim, de lá para cá, há de nós reconhecer, certo ou errado, só de uma vez aqui na Anapuco foi assentado mais de 1.050 famílias. Sim, vereador. O vereador Manuel, só para frisar aqui e lembrar que quando tivemos em Brasília e reivindicamos essas situações das legalizações fundiárias, você lembra qual foi a resposta? Que só tem 2 assentamentos dos 8 que estão aptos a receber escritura, Agora você imagina o tamanho do sofrimento dos outros, que nem esse documento pode pegar para pegar uma linha de crédito. Isso é revoltante. E por ironia do destino, os 2 assentamentos em Anapuco estão aptos a receber título definitivo, os assentados não querem os títulos definitivos, porque eles querem trocar de modelo de assentamento. Ou seja, que é os 2 PDS, Esperança e Virola Jatobá, né, eles têm um questionamento de querer pertencer a outro projeto de assentamento e não a um modelo que é implantado lá hoje, que é o PDS, que é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, né? O senhor queria falar mais alguma coisa? Não, aqui rindo até um pouco meio irônico, ou seja, saímos do nada e chegamos a lugar nenhum. Para que não fique muito vago, todos vocês acho que sabem da nossa história. Eu sou filho de agricultor, nasci e me criei na roça. Fui presidente do sindicato por 2 mandatos aqui, né? Tem uma história naquele sindicato de trabalhadores, embora que alguns fale mal ou fale bem, eu só quero que faça, algum que passar por lá, que faça pelo menos igual eu fiz. Eu acredito que muita gente já vai saber que existe um sindicato de trabalhadores no município de Anapuco. Quero aqui dizer que este órgão, INCRA, né, nós temos aqui em Anapuco, nosso município, praticamente todo ele é agrícola. 65% do município nosso, para quem não sabe, é terra indígena e ajuntando com as 2 áreas de PDS, que era para ser área de preservação permanente. Juntando isso dá 65%. Ou seja, que tem que permanecer ali praticamente intacto, né? Sobra 35%. Esses 35%, em torno de 30% deles é assentamento de reforma agrária. Ou mais, né? Porque só aqui eu conheço 8, né? Ou mais. E aí, esses 3% que está lá, né, que eu acredito, talvez por aí, que seja que essa área aqui, que a gente chama de área de pique, né? Então, assim, que continua aí a haver navios. E que a gente possa ver essa questão junto ao INCRA, vereadores, saber realmente qual é a do INCRA. Não dá para todo governo entrar formulando, mentindo para nós, dizendo que está formulando um novo plano, porque tudo que eles vão fazer, eles estão se baseando no Estatuto da Terra, que é de 1960. Tudo, a lei que regulariza, a lei que faz todas as situações é de 1960. Com preguiça ou com sei lá o que, eles vêm criando um monte de instrução normativa para poder, na maioria delas, quase todas elas, para dificultar a vida do povo. E vem lá e não sei o que. Só o INCRA tem mais de 50 IN, entendeu?
e não tem uma lei que chegue junto isso e realmente venha para regularizar. Você vê no governo federal, que teve o ano passado, jogou a responsabilidade para o município. Titula Brasil. Se tem uma cadeira lá no Titula Brasil, se tem um computador, foi porque o município deu. Tá entendendo? Então o cara tira a responsabilidade dele, que é pai, para dar para nem que é filho, não é. Que Titula Brasil, para mim, se tem uma cadeira lá, foi o município que deu. Se tem um computador, foi o município que deu. Se o local é do município, o que o governo federal está dando? Nada. Quero ainda comunicar a todos os parlamentares, eu vi esses dias, numa postagem de WhatsApp, uma das situações, estavam pedindo para o nosso assentamento aqui, uma tal de regularização, tinha lá regularização fundiária e tinha lá uma situação de revisão ocupacional. Essa revisão ocupacional, ela vai ser feita pautada no que diz a lei, né? Então, pautado no que diz a lei, vereador Fernando, e os demais, ficaria hoje em torno de 15 ou 20% das pessoas que hoje estão dentro do assentamento, dos assentamentos de reforma agrária, de todos eles, incluindo todos eles, né? Ou seja, absurdamente. Aqui nós não queremos revisão ocupacional. É que nós queremos que o INCRA venha, titule quem possa ser titulado, entregue os seus títulos, depois você vai para outra etapa, que é para ver quem pode ser assentado ali, né? E dá, se o cara não pode, que arrume um meio que a família fique ali com aquele lote, né? Mas se baixar aqui, igual já foi baixado, por outras vezes, que nós já quase morremos de brigar aqui, a tal da revisão ocupacional, isso é muito bom, entendeu? Eu chego aqui na sua casa... Teve casa com o servidor do INCRA, o cara soltou os cachorros, o cachorro foi lá e mordeu ele. Tá certo, entendeu? Chegava na outra casa, a porteira estava fechada. Tá certo. O cara mora 20 anos naquele lugar ali. O cara chega hoje lá e vai dizer, o senhor está irregular. Entendeu? Quem está irregular de verdade ali, né? Então, assim, são coisas... Vou concluir, senhor presidente, agora, que sei que o senhor já está olhando para mim com a cara ruim já. Estou brincando. Mas eu quero dizer... que esse parlamentar aqui, tendo conhecimento do que é uma revisão ocupacional, isso é uma coisa, não é só ruim não, é péssima para o nosso município, entendeu? Quando alguém deste município for em algum órgão pedir regularização fundiária, que lhe oferecerem na frente essa questão da revisão ocupacional, diga não, entendeu? Não. Vamos pegar as que vocês fizeram lá atrás, que não foi nem só uma nem duas, que só enquanto eu estava no sindicato foi feito 3 aqui, e vamos cuidar daquela e aplicar aqueles que podem ser ali realmente assentados, e vamos resolver os casos que dá para resolver. Não dá para resolver de todo mundo, mas vamos resolver os que dá para resolver, e o resto vamos ver como que a gente vai fazer também para resolver, mais a longo prazo, né? Então, estamos sim... Fomos, sim, muito beneficiados pelo INCRA neste município. Sem o recurso para a estrada do INCRA aqui, vocês veem como é que está essas estradas aí. Realmente o único órgão que banca isso aí, quando quer bancar, é o INCRA, né? A gente tem recurso do INCRA previsto para estar sendo aplicado no município, não diretamente do órgão, mas através de emenda parlamentar, mas que é uma coisa, às vezes, que dá nojo de você estar mexendo tanta coisinha pequenininha que as pessoas começam a botar empecilho, que a gente dá vontade de começar a reunir o povo de novo, igual era feito, e começar a taxar alguns servidores, às vezes, que querem estar ali atrapalhando o processo, não ajudando, né? Que ali, na verdade, está atrasando aquilo que já está mais de 3 décadas atrasado já. O que eu falo com bastante conhecimento, pois é uma das questões que eu mais conheço, essas questões agrárias de terra, porque nasci e me criei mexendo com isso, né? Então, assim, mas que tenho um profundo desprazer, principalmente quando a gente mexe nessa superintendência de Santarém, que é a pior do Brasil há muitos anos já, né? E não vai deixar de ser, não. É a pior do Brasil há muitos anos, não vai deixar de ser tão fácil. Tem um questionamento dos vereadores que a gente pudesse pertencer a Marabá. Vamos lutar por isso, porque no começo pode ser ruim, mas depois, que Marabá ainda conseguiu rodar alguma coisa ainda. Santarém é uma cidade turística,
É uma cidade que tem muita diferença para a nossa região aqui. É uma regional, né, que parece que alguns, não são todos, mas é a maioria, de servidores antigos do INCRA que está lá, estão lá, eles estão ali para fazer turismo, curtir a vida, né, e deixa as coisas do povo de mão e ganhando altos salários e ganhando, né, aquilo que é do povo e promovendo discórdia, promovendo crimes no campo, promovendo tudo quanto é desgraça. Porque a partir da hora que o governo para de agir, que as forças param de trabalhar, o que acontece? Todo mundo se acha dono, né? Já imaginou? A gente teve momentos aqui nessa cidade que parecia que não existia justiça aqui. Foi reclamado, e é por isso que toda vez que algum me para pela rua reclamando que a polícia rodoviária está aí, que a polícia está dando batida, que não sei o que, eu digo, tá certo, entendeu? Tá certo nada, tá certo. Então o eleitor meu esses dias que me ligou para dizer que a polícia rodoviária estava na entrada da vicinal e estava lá, né, tinha prendido até as galinhas, né? Aí eu brincando com ele, eu falei assim, e essas galinhas eram de onde? Porque a reclamação era tão absurda, entendeu? Que não dava nem para acreditar. Aí ele falou, não, era daí dentro. Eu falei, não, talvez que vem de uma área que estavam criando lá a galinha pirata e tal, né? Aí ele disse, não dá para conversar não, entendeu? Vou desligar. Mas tem coisa que, né? Tem coisa que a gente também tem que ir. E eu não vou jamais. Nunca alguém vai me cobrar para ir na polícia tirar moto roubada, moleque que anda empinando moto, ou seja, o cara que foi pego andando sem capacete, ou o cara que está irregular por causa de que a polícia está fazendo seu trabalho. Meu amigo, eu quero é que apeste, né? Tem 2 carros ou 4 da PM, por mim pode botar 30, entendeu? Tem só um do Demutran, bote mais, entendeu? A polícia rodoviária tem jeito de fazer um posto aqui, era bom que tivesse, entendeu? Só vai ajudar. Eu sou um cara que trabalho para me manter. Se todo mundo for trabalhar e ver do seu serviço para se manter, acredito eu que não vai ter problema. Quem está andando no erro é quem tem que pagar pelo erro, né? Então, assim, muito obrigado. Pedir a Deus que nos abençoe, abençoe a cada um. Desculpe se eu ofendi alguém, mas é isso que eu penso referente a algumas situações que eu relatei aqui. E peço que as pessoas tenham mais pulso, mais determinação, principalmente quem ocupa cargo de confiança em determinados locais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Manuel. É inscrito com a palavra a vereadora Cristina Lima. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta sessão. Quero agradecer a oportunidade da fala, cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes, os nossos munícipes que aqui também estão, os que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela Rádio Cidade. Quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, mais uma semana produtiva. Na sessão passada, eu estive ausente, pelo fato que eu estava em agenda em Belém. Quero agradecer a aprovação dos meus requerimentos aqui hoje na sessão. E farei uma fala breve. Quero falar aqui em nome de todos os moradores do bairro São Luís. Na segunda-feira foi dado o pontapé inicial da manutenção das ruas da nossa cidade. Estive lá com o secretário Joel, representando a Câmara Municipal. Os nossos pedidos, como já foi dito, insistentemente ao prefeito municipal, em nome de todos os moradores do município de Anapu, principalmente da zona urbana, essa questão da manutenção das ruas. Em relação ao bairro São Luís,
eu pedi para que o Joel, quando for fazer, estiver no cronograma as ruas, os bairros, que ele apresente aqui para nós, para que nós possamos acompanhar, semana por semana, cada bairro, os trabalhos que estarão sendo feitos. E eu também, por ser moradora do bairro São Luís, estamos há muito tempo sofrendo. Já falei aqui nas sessões anteriores, tem rota escolar que não tem condições mais do ônibus estar passando, já desviaram para outra rua, mas eu acredito que até o final do mês de junho o bairro São Luís será feito a manutenção das ruas. De igual modo, a questão da iluminação pública, conversei com Demi, eu já tinha colocado o requerimento para que fizesse a manutenção da iluminação pública no bairro São Luís. Não retirei o requerimento e o Demi me informou que ainda dentro desta semana estaria colocando e fazendo a manutenção das lâmpadas do bairro São Luís. E é isso que a gente quer, como parlamentar, que os anseios da sociedade sejam atendidos. Falar referente à escola Helena Cruz, eu estive em uma comemoração do Dia das Mães na escola e, para minha surpresa, eu me deparei com uma sala de aula que o forro, em especial da sala de aula do primeiro ano, o forro do teto, onde fica o espaço onde a professora faz uso da lousa, o forro está caindo, colocando em risco a vida tanto da professora quanto dos alunos ali daquela sala de aula. A lousa também sem condições de uso, é a lousa branca. Os corredores com muito buraco, as nossas crianças, os pais, os professores ali correndo o risco de torcer o pé. E então foi por este motivo que foi feito o requerimento para que façam essa vistoria na escola Helena Cruz e providenciem as reformas necessárias, assim como também os brinquedos que estão danificados. Há relato de pais que as crianças já se machucaram por questão dos brinquedos estarem danificados. Vereador Fernando. Vereadora Cristina, eu quero só complementar com a vereadora uma situação relacionada ali na escola Valdivino. Aquela escola ela foi toda preparada para ser climatizada, certo? E assim foi feito e entregue ao uso da comunidade. E os professores, os alunos, vêm sofrendo ali por desserviço da Equatorial. Por desserviço da Equatorial. Quero deixar aqui o meu repúdio ao desserviço, porque não precisa fazer uma coisa com tanta perfeição assim, ou seja, parabenizar eles pelo desserviço deles, porque o desserviço deles, eles fazem com perfeição. Só ir lá e ligar. Oficializamos eles, a Câmara, esta Casa de Vereadores, oficializamos eles para que eles vão lá e liguem, e até o momento respondeu a gente, né, doutora? E na quarta-feira estiveram no local e só por questões do padrão pediu para segunda-feira. Se segunda-feira eles não realizaram o serviço de ligação para que a central volte a funcionar e os alunos não fiquem tendo aula no pátio porque não aguenta dentro da sala de aula, eu peço o apoio de todos os vereadores para que nós façamos um ofício junto ao Ministério Público para que eles obriguem e determinem que a Equatorial ligue aquelas centrais ali para que os nossos alunos tenham mais possibilidade de um melhor rendimento em sala de aula. Obrigado, vereadora.
Obrigada, vereador Fernando, pela contribuição. De igual modo, e dando continuidade sobre a escola Helena Cruz, a escola também está com problemas em relação à manutenção das centrais de ar. As crianças que estudam à tarde estão tendo dificuldade, estão ficando muito fadigadas devido ao calor. E eu peço para que a Secretaria de Educação faça a vistoria na escola, certifique daquilo que eu estou falando e que tome as devidas providências o mais breve possível. Quero aqui, na sua fala, vereador Fernando, também solicitar, neste caso, que a Câmara Municipal solicite junto à Equatorial a substituição de um poste na rua SK, que é a rua da Escola Helena Cruz. Tem um poste lá que está quebrado e está sendo sustentado somente pelas ferragens. Ele está bem na esquina. Eu acredito que foi um caminhão que bateu nele e ele está quebrado, correndo o risco de um acidente. Então, que a Câmara também encaminhe este ofício, essa solicitação. Quero dizer aqui, complementando sobre a questão das zoonoses no município, a questão da reunião sobre a Associação dos Protetores de Animais. Na ocasião, eu encaminhei uma indicação ao Poder Executivo para que seja criado um centro de zoonoses para controle dos animais de rua, em especial a questão de saúde pública, o controle da proliferação de doenças. E eu ainda em 2021 havia ido na CESPA, passado essa situação, eles são cientes da questão das zoonoses do município de Anapu, porém a CESPA nos respondeu de forma oficial que eles não têm condições financeiras de estruturar um espaço para tratar as zoonoses no município de Anapu. Então, com isso, faz-se necessário a nossa indicação para que o Poder Executivo, o prefeito municipal, veja com olhar voltado para a saúde pública e tome as devidas providências necessárias para a criação desse centro de zoonoses. Na reunião, eu falei também o processo do plano de urbanização. Então, a questão de retirar esses animais de rua também ele está enquadrado nesse processo de urbanização do nosso município. Então, a necessidade ela é grande. Quero agradecer a todos e dizer que nós estamos à disposição do povo, trabalhando a cada dia. Tivemos várias reuniões esta semana. Tenho feito a divulgação pelas minhas redes sociais. Aqueles que tiver qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de informação que queira estar participando para esta vereadora, visite a minha página do Facebook, do Instagram, mande uma mensagem, entre em contato comigo, que nós estamos à disposição do povo de Anapu. Esta semana, ontem, é comemorado o dia do produtor rural, do agricultor, que o nosso município é um município de agricultores. Nossa economia ela é provinda, em especial, da agricultura. Então, que Deus abençoe cada um dos agricultores, produtores, aqueles que com muita dedicação e esforço garantem o alimento na nossa mesa e são o que sustentam a economia do nosso país. Parabéns a todos, agricultores e agricultoras, em especial do nosso município de Anapu. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Nobre colega, vereadora Cristina. Com a palavra, vereadora Amanda. Olá, um bom dia a todos. Como já foi dito pela minha amiga vereadora Cristina, em nome dos trabalhadores rurais do nosso município, nossos agricultores, pecuaristas, eu gostaria de parabenizar a eles pelo dia 25 de maio, que é o Dia do Trabalhador Rural, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara Municipal, as pessoas que estão ainda presentes, aos vereadores, servidores. Dizer que essa semana esteve uma comitiva de vereadores em Belém, sempre correndo atrás de melhorias para o nosso município. Tivemos no Idelflore, correndo atrás de melhorias para a agricultura familiar do nosso município. Tivemos também na SEDUC, cobrando algumas demandas do nosso município em questão do ensino médio, a questão da prioridade do governo do Estado em contratação dos professores e demais servidores para melhorar a qualidade de ensino, do ensino médio dos nossos alunos. Foi uma viagem produtiva para o nosso município, para os nossos eleitores, enfim, para todas as pessoas do nosso município. Quero aqui fazer menção à DIP, em viagem, me encaminharam o retorno do ofício, do requerimento verbal que eu fiz juntamente com o vereador Osmar, do atendimento da rua Mário de Andrade. O pastor Isidoro veio aqui, usou essa tribuna, fazendo essa reclamação, essa solicitação, dizendo que há quase 6 anos não tinha sido atendido, e foi uma solicitação feita por essa Casa de Lei, e a DIP foi lá, fez o atendimento, colocou a luz, a iluminação que é de direito daqueles moradores. Eu só gostaria de agradecer ao atendimento da DIP e que se assim faça nas demais solicitações feitas pela população e por essa Casa de Lei. Em seguida, eu gostaria também de agradecer a gestão do prefeito Aelto. Fiquei muito feliz de ter sido representada na Secretaria de Obra pela vereadora Cristina, onde o pedido dessa Casa de Lei, desses 11 vereadores, por muita insistência desses vereadores, começaram a recuperação das nossas ruas do município. É de direito de todos, mas eu gostaria de deixar frisado que isso é um trabalho de fiscalização dessa Câmara de Vereadores. Conversamos com o prefeito e o secretário de Obras, que também tiveram a boa vontade, que já estava no cronograma, de agilizar a recuperação do nosso município. Eu gostaria de agradecer ao secretário de Obras, Joel, e que assim nessa reunião foi frisado que nenhuma rua ia ficar de fora desse cronograma, compacto da ideia da vereadora Cristina, e solicito também que seja encaminhado para essa Casa de Lei um cronograma de atendimento dessas ruas, para que assim nós possamos acompanhar, não como um secretário, mas sim como fiscalizador, né, da população anapuense, para que nenhuma rua fique sem atendimento, nenhum munícipe, porque é de direito de todos. Teve várias reuniões essa semana que eu, enquanto vereadora, gostaria de... não pude participar porque eu estava em Belém, mas eu gostaria de parabenizar os vereadores Fernando e a vereadora Cristina, que teve a iniciativa de fazer uma reunião aqui nesta Casa de Lei para tratar da feira do agricultor do nosso município. Eu também vejo que o município, a gestão da Secretaria de Agricultura, já deveria ter tomado a frente daquilo dali há muito tempo. Também comungo da mesma ideia de vocês, gostaria de parabenizar. E, em cima disso, pedir à Secretaria de Agricultura, ao Tributos, que agora vão fazer uma reestruturação ali naquela feira do agricultor, para que tenha compaixão e que haja com responsabilidade com aquelas pessoas que estão utilizando aquele espaço. As pessoas, acho que todos os vereadores aqui têm o conhecimento que aquilo dali foi entregue somente o prédio, não tinha banca, não tinha nada feito ali, então foram eles mesmos que fizeram a construção das bancas, dos boxes.
e que assim seja feito com responsabilidade a retirada ou o acordo feito com essas pessoas que não estão utilizando, mas que não deixem elas prejudicadas por essa questão, porque elas também tiveram o seu investimento ali na Feira do Agricultor. Em mais, eu só gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, presente, e que Deus nos abençoe e nos conceda um bom final de semana. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Amanda, parabéns pelo pronunciamento. Vereadora Lindinalva com a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os rádios ouvintes, os que nos ouvem pelas redes sociais, nossos amigos aqui presentes, também nossos colegas vereadores. Quero aqui só agradecer a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui mais uma vez cobrando as demandas do nosso município. Estou aqui mais uma vez cobrando as indicações que foram feitas aí ao secretário de Saúde, para que ele volte os comandos médicos, ali na vicinal do 80, Flamengo Norte. Estou aguardando com ansiedade e aquela comunidade também. E também que volte o comando médico odontológico, também ali na 2930, mas que seja feito ali na Brasil Grande. Então eu conto com o nosso secretário que ele atenda logo o pedido não da vereadora, mas sim daquelas comunidades, daquele povo ali. Também fiz outra indicação para que se construa um posto médico ali na vicinal do 80, ali onde tem muitas famílias e precisa de ser atendida com comandos médicos, né, com médico, com odontologia, com várias pessoas da saúde. E gostaria da indicação que seja feito o postinho de saúde ali no Trevo, perto da escola Paulo Miller, porque ali tem vários ramais e ali, sendo feito um posto médico, vai atender toda aquela região ali. E também quero fazer uma indicação ao secretário, né, de Esporte e Lazer, para que possa incluir a Vila Isabel, a escola da Vila Isabel, né, na escolinha Futsal 10, né? Futsal 10 ali, porque... E também a Vila de Belo Monte, eu não sei como nós vamos ver ali, vereador, mas que seja incluído Vila Belo Monte e Vila Isabel. Hoje a gente não tem quadra, mas que a gente possa, Vila Isabel, ir para Belo Monte, que possa ser treinado ali aqueles alunos, para que eles possam participar ali dos jogos estudantis aqui na zona urbana. E quero mais agradecer a Deus, e também agradecer ao secretário Joel, né, secretário de obra, que falando com ele aqui, porque o meu amigo Chico da 29 me ligou, dizendo que a sua rua ainda não tinha sido atendida ali no Alto Bonito, mas conversei com o secretário, ele disse que vai atender todas as ruas, como foi pedido dessa casa. Então a gente agradece ao secretário Joel. E falar para a minha comunidade ali de Vila do 10, que o mesmo secretário Joel esteve ontem aí e viu os grandes buracos que tem nessa Vila Isabel ali na frente, que até então, a semana passada, atolou um caminhão. É vergonha, mas atolou um grande caminhão ali naquela comunidade, já na frente da vila. E conversando hoje com ele, com o secretário Joel, ele disse que vai atender logo para a semana aí a Vila Isabel, tampando aqueles buracos, porque estamos ali com dificuldade, né, de trafegabilidade. Então, o mais é só agradecer a Deus. Estamos juntos pelo bem comum do nosso povo anapuense. Vila Isabel, não fique triste, que logo, logo também vai ser iluminada a nossa comunidade ali da Vila Isabel, porque hoje já foi iluminada a Vila de Belo Monte, logo, logo vai ser a do 10. E assim sucessivamente, todas as vilas vão ser iluminadas com luz de LED, porque esse é um compromisso do prefeito Aelto com essa casa. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. E nos dê um ótimo final de semana. Obrigado, nobre colega vereadora Lindinalva. Essa questão do FUT 10 aí é muito interessante. E eu já, inclusive, já tinha pedido para a Secretaria de Educação para fazer uma avaliação dessas escolas polo grande, né, das vilas, para que possa estar colocando também o projeto, que não é só futsal, né, tem outras modalidades esportivas, mas que as outras escolas, as outras comunidades também participem, né, que é um projeto excelente.
Eu digo isso porque eu vejo a procura e a busca. Não tem vaga em nenhum horário mais para alunos. Então, assim, a gente vê que é uma coisa que, de fato, vai dar certo, está dando certo. Entendeu? Parabenizar aqui todos os nobres colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos, né, que foram colocados aqui para benefício do povo, e pedir, ao mesmo tempo, nós estamos aí já entrando em mês de junho, né, prestes do recesso legislativo do meio do ano, e a gente ainda tem projetos para serem votados, avaliados nas comissões, e a gente precisa dar andamento nesses processos. A gente tem uma fala de que a gente precisa que a Lei 231 ela venha para essa casa, mas ela ainda não tem um travamento de pauta porque a gente não recebeu ainda, né? Mas mesmo com essa atitude da casa, dos vereadores, de que essa lei seja encaminhada, a gente precisa estar dentro das comissões analisando os projetos que já estão encaminhados, que já estão nas comissões, que as comissões, eu sei que tem muita coisa cobrando de projetos que não veio completo, mas que a gente sempre foi assim, a responsabilidade dessa casa foi muito grande relacionado ao projeto, a não fazer o município parar ou paralisar. A gente tem uma grande responsabilidade, as comissões, principalmente de finanças, que avalia essa parte financeira. A gente precisa que as comissões, dentro das comissões, vá solicitando a documentação que necessite, né? Mas que a comissão ela comece a avaliar, porque a gente sabe o trabalho da comissão, que não é pouco. O trabalho da comissão ele é árduo, ele é de emendas, ele é de avaliar. Então, assim, a gente pede que a comissão já comece, nesse sentido, estar avaliando os projetos, para que, quando venha chegar nessa casa, a parte que falta de cada projeto, principalmente a LDO, a gente já tenha avançado na questão das emendas, do que falte dentro daqueles projetos ali. Então, assim, eu peço aos responsáveis pelas comissões para que já comece nesse sentido dentro das suas comissões. Vereador Manuel. É assim, senhor presidente. Se eu estiver errado aqui, pode me corrigir. Essa LDO, do meu conhecimento, é o documento que veio para a nossa comissão incompleto. Nós fizemos o pedido, eu não tenho conhecimento se chegou, né? Eu não vou analisar coisa incompleta, porque para mim a parte que faltou é uma das partes mais importantes, que é a parte que deveria ter ouvido o povo sobre o que eles queriam, né? Referente aos outros projetos, que tem o conhecimento que está nessa casa, são projetos assim, muito tranquilo de discussão, entendeu? Inclusive, tem desses projetos que foi pedir, a nossa comissão, inclusive, pediu para que fizesse já o parecer, e a questão de estar, o acordo que a gente fez de não estar vindo aqui na mesa é por esse sentido, mas assim que nós tivermos conhecimento, né, agora sim, nós vamos esperar a lei 231 chegar, porque é uma situação que assim, é muito constrangedor para nós, né? Então, eu sei que todo mundo está perdendo um pouco, mas o vereador, nós temos nosso período de férias, mas nós não vamos ficar sem receber no nosso período de férias. Então, se precisar fazer alguma outra sessão que for ao bem do município, nós iremos fazer, entendeu? Agora, eu peço que a gente também tenha essa convicção daquilo que a gente está fazendo e tenha esse compromisso com os demais servidores deste município, porque é igual eles dizem mesmo, o nosso salário já foi atualizado, né, 2 vezes, e o deles nunca foi atualizado, né, e assim, é dado a quem quer às vezes, tem deles que está lá comendo na tábua, né, então que a gente possa pensar nesse sentido também neles, mais ainda, e cumprir aqui as nossas determinações. Eu tenho certeza, Vossa Excelência, não que a gente queira seguir esse modelo, mas Vossa Excelência acabou de ver nas redes de jornais aí, o fatiamento que o próprio governo federal sofreu, entendeu, em determinadas coisas que está acontecendo, que não é de interesse da população.
Então, gente que igual é colocado aí, que quer vir queimar máquina na nossa região, quer vir fazer isso, aquilo, outro, o próprio Congresso está começando a, né? E assim, esta Câmara de Vereador não é diferente do Congresso. Aquilo que for de interesse do município vai passando, que não for, nós temos que ter o compromisso de também ir segurando. Perfeitamente. Entendo o posicionamento. Já disse que essa casa, ela se desdobra, né, no entendimento da cobrança, para que venha para essa casa para ser avaliado, analisado. Agora, é no sentido de que uma parte ela não pode afetar a outra, né? Por que eu coloco aqui a LDO? Né, a LDO é uma lei que ela precisa da votação dessa casa, não é por causa de recesso parlamentar, que recesso parlamentar a gente só para de vir para a Câmara, mas o trabalho ele continua. A gente pode votar a qualquer momento. É pela questão de prazo, para não travar o município, né, porque a LDO ela tem que ser encaminhada para depois vir uma lei orçamentária. É nesse sentido. Eu só estou fazendo um pedido para as comissões, para que haja um entendimento nesse sentido, né, de a gente estar avaliando. Agora, eu acredito que já foi feito até pela comissão de Vossa Excelência a solicitação para a administração para que encaminhe o documento que falta na LDO. Pois não, vereador Osmar? Obrigado pela parte, senhor presidente. Eu sei que é de muito importante que você tocou aí de todos nós. A Lei 231 que venha para esta casa, que a comissão, que eu não sei o que está acontecendo desde o ano passado, que era para vir, não veio, que tome providência, o executivo, que venha para cá para nós valorizar de verdade os nossos profissionais. E a questão da LDO também, você sabe que sempre nós aprovou, nós estamos aqui para aprovar, corrigir o que tem de corrigir e colocar as coisas para andar. Agora eu quero deixar bem claro aqui a questão do piso salarial, que o nosso secretário, quando ele chegar de viagem, que tome providência, que desde o mês passado, que já está na conta do município, que é um teto salarial, piso salarial, senhor presidente e colegas vereadores, que é onde o nosso funcionarismo, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, vai poder ter um sorriso, mais ou menos. Tu já pensou poder estar aí já há mais de 10 anos, dependendo de um reajuste de salário, e agora cair e não poder ver, por falta de responsabilidade, que caia na conta agora, deste mês já, o salário que é digno, que é de direito deles, do técnico, o piso salarial, que o nosso gestor vê com carinho, o secretário também, que não deixe de colocar o piso salarial, que já é de direito, que eles tanto sonhava, que foi aprovado pelo governo federal, que o dinheiro já está na conta da saúde, que seja pago agora, contemplado no salário do nosso povo. Essas são minhas palavras e muito obrigado. Obrigado, vereador Osmar. Fernando. Jefter. Só quero uma partezinha que eu esqueci de falar, ali no ramal Novo Horizonte, até a sede ali do Teteu ali. A gente fez uma parceria ali, junto com o fazendeiro do Teteu ali, onde ele cedeu o seu maquinário ali, uma caçamba e uma retro, onde eu e o Pereira conseguimos um combustível e ajeitamos ali para fazer essa parceria, onde foi sanado alguns buracos ali. Estava muito molhado ainda, né? Mas foi sanado alguns buracos ali, né, Pereira? Né? Na realidade, vereador, lá para o Novo Horizonte, partiu lá da comunidade o pedido, fui com o próprio presidente desta casa lá na secretaria, falar com o secretário, e aí foi doado a pedido nosso, porque eu tive que levar o vereador Romildo, e foi doado 200 litros de óleo dentro dessa parceria para a comunidade do Novo Horizonte. Então, assim, não é só esse. A gente já fez doação de 600 litros, de 400 litros. O senhor tem conhecimento disso? Nós mesmo participamos de reunião aqui com o prefeito aí e a comunidade lá. Então, é nesse sentido. A gente está sempre presente nessa discussão. E nessa situação aí, o total foi doado lá 500 litros de combustível. A gente conseguiu mais 300, junto com o prefeito e o secretário, onde foi doado 500 litros, juntando tudo, deu 500 litros de diesel ali, para ele fazer sanar aqueles problemas ali. Beleza? Obrigado, vereador Jefter. Vereador Fernando. Presidente, obrigado. Só para pontuar um pouco aí questões das comissão. Essa situação é uma situação que por este vereador a gente já tinha sentado e analisado
né, todas as situações e colocado para rodar. Mas tem situações em que, se é que tem que votar, se é que tem que analisar, pois vamos analisar, sentar e analisar. Agora, não há entendimento sobre a Lei 231, né, que antes de eu ser vereador já falava nisso. Estou como vereador, já vai fazer, já tem 2 anos e pouco, e esta lei nunca passa nesta casa. E a gente, quanto vereador, a gente escuta muito, a gente é muito criticado na rua, porque tem projeto que se vota rápido e tem projeto que se arrasta. Então é que teria um entendimento, né, que a Lei 231 viesse para cá e que a gente sentasse, analisasse com a mesma velocidade que a gente analisa as outras situações. Eu sou presidente da comissão, esse é o pedido deste vereador, não só desse, acredito que de todos, mas que venha redondinho para que a gente analise certinho e coloque as coisas para rodar o mais rápido possível. Eu estou à disposição para a gente sentar e analisar todos os projetos que assim for na minha comissão e até mesmo da comissão que eu não faço parte. Mas que venha a Lei 231 também, que a gente já analisa e vota tudo junto, faz uma sessão um pouco mais alongada, mas que venha rápido também, igual vem os outros projetos, que aqui a gente sempre votou e analisou com muito carinho, com muito cuidado, que nada passou despercebido aos nossos olhos aqui, para não ter, a gente ter que entrar nesse debate, né? É um pedido deste vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando. Só para concluir, já foi dito aqui pelos meus colegas aqui, que nós estivemos em Belém essa semana, né, em algumas agendas ali, e DEFLO, Secretaria de Educação, e uma situação que, na conversa nossa, né, lá junto com a Secretaria de Educação, que é de grande importância para nós que defendemos tanto a educação, que é o programa e o projeto Alfabetiza Pará, que está sendo implantado em todos os municípios, né, que fizer adesão ao programa. Já inclusive foi o município de Napu, ele já está fazendo parte desse programa, e foi assim um pedido do secretário adjunto que nos atendeu para que a gente, nós, Câmara, comunidade, sociedade, Prefeitura, Secretaria de Educação, a gente incentive, né, divulgue, busque, né, a implantação de fato desse projeto, né, um projeto que a gente vê a defasagem escolar, né, nas nossas escolas. A gente sabe que a culpa não é só do professor, né, não é só o professor que está ali em sala de aula, mas ele precisa do incentivo, precisa da qualificação, e isso nós aqui dessa casa temos sempre nos preocupado, cada ano que passa, para colocar essa questão de qualificação, de mostrar para o professor metodologias às vezes diferentes ou melhores para a aprendizagem, que vai facilitar a aprendizagem desses alunos. Isso foi um tema que a gente debateu lá, e a gente vê que é preocupante no Estado, por parte da Secretaria de Educação, essa defasagem de aprendizagem no Estado inteiro, principalmente no nosso município. A gente pede o entendimento da Secretaria de Educação, que ela mobilize, que dê um suporte de fato aos nossos educadores. A gente sabe que vem dando, mas às vezes a gente precisa de algo a mais, né? Nós não podemos jogar essa culpa de forma alguma, mas nós precisamos, para os professores, nós precisamos incentivá-los mais ainda nesse sentido. A gente sabe do que o professor, principalmente da zona rural, passa por dificuldade. Então, é uma situação que eu fiquei assim chocado e sensibilizado no sentido de trazer para o município, e de essa casa aqui também está buscando, junto com a educação, melhorias mais ainda para a nossa educação, para a educação do nosso município. Só a educação, com certeza, vai fazer a transformação das pessoas, das nossas crianças. Isso foi uma demanda, uma conversa que nós tivemos lá, e eu assim sensibilizo muito nesse sentido. Teve outras demandas, várias demandas no IDEFLO, na busca, como disse a vereadora Amanda, no ajuste, na ajuda daquele órgão ali, para a nossa
agricultura familiar, que a gente vê que é muito carente, precisa de amparo, e outras pautas a mais. Como já foi dito pelos colegas aqui, essa semana foi dado início aí na limpeza das ruas. Eu quero aqui, muito rapidamente, parabenizar a Secretaria de Obras. Foi um esforço muito grande dessa casa aqui, junto com a Prefeitura, para que essas máquinas viessem para cá, para a sede do nosso município, para fazer a limpeza dessas ruas, revitalização, tapar esses buracos que a chuva de inverno causou. Então eu quero parabenizar a Secretaria de Obras, a Prefeitura e todos os vereadores que fez um esforço em várias reuniões aí com o prefeito, e aí as máquinas já estão aí na rua, a gente está vendo aí o resultado, né? E a DIP também por estar reiniciando o trabalho de iluminação, né, nos bairros, nas ruas. Tem alguns outros pedidos aí, mas a gente sabe que é um pouco devagar, mas as vilas também já estão sendo atendidas aí no nosso município, então eu quero aqui parabenizar. No mais, agradecer a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, a rádio que está nos ouvindo, né, um ótimo final de semana. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Bom dia.